uma das coisas que eu acho que eu mais fiz na vida é assistir futebol ou jogar futebol, ou jogar qualquer outro esporte. Já joguei basquete por um tempo, fiz atletismo no início da faculdade, é meio natural, assim, nem pensei em fazer outra coisa, assim, que não seja algo relacionado. Aí no terceiro ano, que efetivamente eu quis fazer projeto de iniciação científica. Aí meu primeiro projeto foi com avaliar tenistas, habilidades físicas e motoras em tenistas em Maringá. E assim, o problema do esporte no Brasil, o problema da formação, o Altair fala que a psicologia é ruim, é que o Altair não conhece a educação física. E na Espanha, tá? Essa é a interpretação minha de novo. No doutorado você não tem disciplina, você, entre aspas, só faz a pesquisa. Que para mim foi bom, porque as disciplinas são disciplinas no mestrado e você leva para o doutorado. Isso na Espanha, né? Em alguns países da Europa você não faz disciplina no doutorado, que eu acho muito ruim. A atividade física, ela consegue minimizar os efeitos deletérios do tempo de tela. Ou seja, aquele adolescente que passa mais tempo de tela, mas se ele faz atividade física, os níveis pressóricos dele são normais do que aquele adolescente que faz atividade física e fica um pouco tempo de tela. Naruhodô entrevista Augusto César Ferreira de Moraes. Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com Augusto César Ferreira de Moraes. Augusto César Ferreira de Moraes é paranaense, doutor cientista brasileiro, futebolista amador do Tacoba Futebol Clube, torcedor do São Paulo Futebol Clube, Chicago Bulls, Baltimore Ravens, Austin FC Texas Longhorns, esportista, dono de 3 Border Collies, Duke, Chica e Indy, cajoneiro e mestre Cuca. É professor associado no Departamento de Epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública de Austin, Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, em Houston. É professor membro do Michael Susan Dell Center for Health Living e diretor do Cardiovascular Brain Health of Lifestyle Epidemiology Laboratory. Tem um BSc em Educação Física, residência em Fisiologia Humana, MSc em Pediatria e 2 diplomas de doutorado, áreas de Epidemiologia e Ciências da Saúde. Um graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e outro pela Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Zaragoza, na Espanha. Realizou pós-doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também fez pós-doutorado na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Departamento de Epidemiologia. Atualmente é membro das sociedades científicas Society for Epidemiological Research, foi membro do Comitê Executivo de Liderança e do Subcomitê Internacional da SER, American Society of Nutrition, The Obesity Society, World Obesity Federation e American Heart Association. Tem experiência em epidemiologia da saúde cardiovascular, métodos diagnósticos preditivos, comportamentos de estilo de vida e desenvolvimento cognitivo cerebral em populações pediátricas de países de baixa e alta renda, incluindo países da América do Norte, América Latina e Europa, incluindo análise de políticas comportamentais de saúde e composição de manuscritos científicos. Seus interesses atuais de pesquisa incluem determinantes da saúde cardiovascular, estilo de vida e desenvolvimento cognitivo cerebral, suas possíveis interações com os determinantes ambientais em jovens, medicina e saúde pública baseada em evidências e a eficácia das políticas de promoção de comportamentos de saúde. Seus projetos de pesquisa são financiados por agências de pesquisas nacionais e internacionais como FAPESP, CNPq, União Europeia e também pelo Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Por fim, foi fundador do podcast Lado B da Ciência, de divulgação científica. Vamos então para a conversa com Augusto César. Augusto César, né? Vamos falar Augusto César, senão sua mãe fica brava. Augusto César, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no Naruhodô. Mande aí o seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Ken. Satisfação de estar aqui. Agradeço você e ao Altair. A gente teve um encontro após um ano lá em São Paulo e ele
concatenou isso. Muito obrigado. Prazer estar aqui. A gente aqui agradece, diretamente de Austin, é isso? Rapaz, eu fiquei surpreso vendo as entrevistas aqui, quantas pessoas já estudaram ou fizeram parte dessa formação aqui em Austin, de que vocês entrevistaram, acho que 3 ou 4 já, né? Acho que sim, mas Austin é uma cidade muito de estudante, né? Eu estava comentando isso essa semana. Ela cresceu até onde eu estudei a história da cidade. Ela cresceu em torno, né, de fábricas e muita produção de petróleo. E a universidade tem mais de 130 anos, mas hoje ela tem 1.100.000. Então, apesar de ter a origem, mas hoje ela não gira em torno mais da universidade, né? Ela é muito independente. Entendi. E é uma ilha, a gente costuma sempre dizer, né, que Austin é uma ilha democrata num estado republicano. A gente brinca aqui que é uma ilha azul no meio do Mar Vermelho. Você anda 1 hora para qualquer lado que você sai de Austin, aí você vê o Real Texas, que eles falam aqui, né? Tá certo. A cidade aqui dos Estados Unidos que eu visitei algumas, não é porque eu moro hoje não, mas é a cidade mais legal, ao lado de Seattle. Ela só é melhor que Seattle porque Seattle chove muito, mas são as duas... Exato, Seattle chove pra cacete. As duas melhores cidades. Eu fui pra Austin sempre por conta do South by Southwest, né? E já faz algum tempo que eu não vou. E adorei a cidade, assim, sabe? É uma cidade gostosa pra caminhar, sair andando, sabe? Tem comida boa. Eu tenho caiaque aqui em casa, pra você ter uma ideia. Ah, é? Caramba! Então... Mas isso é porque você é atleta, né? Não, por exemplo, aqui dá pra você alugar, né? Dá pra você alugar. Você Entendi. Alugar, acho que são $10 por hora. E tem vários lagos, né? O Rio Colorado, ele cruza a cidade. O que eles fizeram? Eles fizeram, ao contrário de São Paulo, eles fizeram vários braços pro rio cortar a cidade em vários distintos lugares. Aí nesse lugar, que é o braço do lago, eu chamo braço do rio, aí é lago, né? Eles falam, aí tem Lake Bird, Lake Austin, Lake Travis. Então ficou vários lagos que você pode fazer caiaque. Tem um pessoal, um colega, o chefe do TI lá da faculdade, ele tem um barco, eu falo que é o meu barco, né? Eu vou com ele no barco para andar. Tem várias coisas assim de natureza, fazer caminhada, tem bastante caminhada, bem legal. Sim, é muito legal, Ô, Augusto, mas vamos lá para a conversa. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui pelo Naruhodô Entrevista, que é entender quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto socioeconômico você nasceu. Bom, eu nasci dia 11 de agosto de 82, dia do estudante e do advogado. Eu nasci na cidade interior, Luanda, mas eu não me considero de lá porque com um ano e pouco eu fui para Cascavel. Então, meu pai era policial civil, daquele jeito que você imagina, criado na ditadura, muito severo, muito firme com a educação, com as coisas em casa. Minha mãe era professora, começou a dar aula com 16 anos, não sei se você lembra. A primeira formação de professora é magistério ainda. Sim, magistério. Isso. Ela fez magistério e começou a dar aulas em escola rural, né, na época. Aí depois ela mudou para Maringá, fez a formação dela como pedagoga em Maringá. Aí eu sou o segundo filho deles, tenho o meu mais velho e o mais novo. Nós somos em três meninos, de pai e mãe. Aí em 93 meus pais se divorciaram e minha mãe foi para Maringá. A cidade que você conhece. Conheço bem. A graduação dela ela fez lá, né? Aí depois, e ela sempre falava que sempre gostaria de voltar para Maringá. Aí depois do divórcio, em 93, ela foi morar lá e mora lá hoje até hoje, lá em Maringá. Tanto que sempre que eu vou pro Brasil, dessa vez não consegui porque ela estava em Sorocaba, mas sempre eu vou para lá, tenho amigos até hoje lá. Aí em 93 separaram, fiquei em 93, 94 em Maringá, mas desde sempre eu pratiquei esporte, né? Futebol e futsal. Até minha primeira viagem foi com 5 anos. 5 anos? Comecei 5 anos. Uma viagem por causa do futebol? Comecei, acho que com 4 anos eu comecei a treinar na escolinha, e eram aqueles clubes
que tinha desde pequenininho até 18, 19 anos. E tinha os campeonatos e o técnico tentava colocar sempre essas viagens. Eu, com 5 anos, fui para Campo Grande. Uau! Depois eu te mando a foto. Aí eu não me adaptei em Maringá por conta disso, né? Que tava, sei lá, 8, 9 anos nesse clube. Aí tentei jogar em Maringá, não me adaptei. Aí em 95, começo de 95, eu voltei a morar com meu pai, em Cascavel. Aí ele casou novamente. Aí em 96, minha irmã mais nova nasceu, que é só por parte de pai. Aí eu fiquei em 95, 96, 97 em Cascavel, e em 98 eu fui para Maringá. Aí terminei o ensino médio em Maringá. Tá. Você voltou para Maringá só para terminar o ensino médio, é isso? O que te fez voltar para Maringá novamente? É assim? questão de discussão. Aí você começa a crescer e você discute mais com não sei se é característica de homem, né? Mas você começa a discutir muito com o pai. Entendi. E em Cascavel também, além dessas discussões com meu pai, não tinha a formação que eu queria. Teria que sair de Cascavel, que é educação física. Certo. Aí em 98 eu fui terminar o ensino médio. Aí culminou, né, nessa desajuste com meu pai, depois do divórcio, e também com essa vontade de estudar em Maringá. Aí você perguntou da condição socioeconômica, assim, imagina, professor com policial civil. Quais são as profissões públicas que mais carga tem e menos recebe no país, né? Assim, classe média, média baixa, ainda década de 80, que eu me lembro, você lembra muito melhor que eu, década de 80 era, tipo, esse era pra mim, assim, todo dia primeiro era passar 3 horas no mercado com a minha mãe, encher o carrinho, tanto que eu lembro bem, assim... Enquanto o dinheiro valia alguma coisa, né? Eu lembro bem que a gente tinha a geladeira, até hoje eu lembro assim, que era vermelha, aquela geladeira Consul antiga, e tinha o freezer, aqueles freezer vertical. Sim, que ali era pra fazer estoque. Era cheio de carne, cheio de coisa, assim. A gente morava num apartamento de 2 quartos, tinha o quarto dos meus pais, tinha o meu com meus irmãos, que era uma cama e uma beliche, né? Nós éramos em 3. Mas, assim, a gente morou numa casa, quando chegou em Cascavel, eu lembro da casa, muito, assim, a gente morou um tempo na casa. Aí depois começou a se construir prédios, esses prédiozinhos pequenos de 4 andares, que nem elevador tem. Aí meus pais compraram um apartamento lá e a gente foi morar lá. Aí, assim, acho que desde os 8 anos, dos 8 aos 12 anos moramos nesse prédio. Aí é aquela coisa, né, imagina. Um prédio que tinha 3 blocos, sei lá, tinha 50 moleque. Aí era, tipo, que nem agora, acordava às 7. Eu treinava de manhã, eu estudava à tarde. Eu treinava de manhã, assim, 6 horas da manhã eu acordava. Aí era tomar, eu lembro até hoje, era o leite achocolatado, um ovo cozido, um pedaço de pão. Aí antes do treino já ia pra rua pra jogar, pra aquecer. Aí 8, quando minha mãe ia pra escola, quando meu pai ia pra delegacia, eles me deixavam no treino. E eu voltava pra casa, daí estudava tarde, né? A gente ia caminhando. Até hoje. Você leva vida de atleta, então, desde pequeno? Então. Desde 5 anos, Uhum. Aí, isso até é característica, assim, né, de eu ser muito metódico, assim. Por exemplo, faço a minha lista das coisas que tem que fazer, planejamento, assim, por conta de além da formação que eu tive, né, e ter trabalhado, a gente vai falar mais tarde, de ser metódico em relação a isso. Aí voltava para casa, estudava tarde, né, aí chegava em casa 5h30, 6 horas, e ia pra rua também. Quando voltava do treino tinha que fazer tarefa, né, senão da tarde não podia fazer. Eu lembro até, eu tinha um amigo meu, o Rafa, a gente morava do lado do SESI, era exatamente, o prédio era atrás do SESI. O pai dele tinha um assovio muito forte, assim, aquele assovio de caipira, sabe? Sei. Você escuta lá longe. Aquele assovio que a gente tentou, eu pelo menos tentei a vida inteira dar e não consegui. A gente chegava e ia jogar, porque tinha vezes que o CS estava aberto, a gente ficava lá jogando, nós dois ficava lá jogando. Aí o pai dele só dava um assovio. A hora que ele assoviava, hora de ir pra casa. Tinha que sair fora. Aí foi isso, até que eu te comentei, que até eu mudar pra Maringá. E eu lembro 2 coisas assim, muito marcantes de lá, foi quando construiu o exército, porque lá em Cascavel tem a infantaria motorizada. Aí na frente do prédio, quando a gente chegou, não tinha nada. Aí eles começaram a construir, eu vi a construção inteira do batalhão. E depois que estava funcionando,
Isso também, às 6 da manhã, a cornetinha. E os milico, né, os soldados, tudo correndo. Aí eu falei, aí tipo, meio que ficou alarme, assim, sabe? Porque era bem forte, assim, era do lado do meu prédio, assim, a guarita. Aí eles tocavam lá e saíam correndo. Era muito. Essas são as coisas, assim, dessa época de infância, assim, bicicleta, roubar fruta na casa da vizinha. A vizinha de baixo, a gente jogava bola. Toda vez que a bola caía lá, ela reclamava. Aham. Um clássico, é. Estão quebrando as minhas frutas, estão quebrando as minhas rosas, sabe? E construir golzinho, eu lembro muito que a gente fazia isso. O pai de um amigo ficava pé da vida com a gente, porque a gente geralmente perdia as ferramentas dele. Entrava em construção velha, invadia a construção velha, quebrava as madeiras para fazer golzinho de madeira. Sei. Aí, eu já usei tijolo, hein? Tijolo. Isso na rua, né? Tijolo, havaiana. Mas a gente tentava. Havaiana também. A gente tentava fazer. Quando, tipo assim, sábado à tarde, tinha nada pra fazer. A gente inventava. Ou desmontava a bicicleta em 50 pedaços, ou tentava fazer esses golzinhos. Arrumava, verificava se tinha madeira suficiente. Aí, quando a gente conseguiu uma vez, e ficou assim, uns 2, 3 anos, só remendando o golzinho. Não, fazer trave com madeira é muito chique. Aí é o golzinho mais chique que tem. Porque quando você coloca o tijolo ou o chinelo, o gol é meio imaginário, né? E dá confusão, né? Se a bola entra pro lado, assim, se a bola entra pro lado. Aí muita confusão. Aí uma vez um primo meu, que assim, esse primo de criação, viu uma construção que tava terminando. Geralmente, quando tá terminando a construção, tem aquela pilha de madeira, né? Aí ele colocou, vamos fazer um golzinho. Eu falei, como fazer golzinho? Aí ele foi lá, pegou uns pregos, uns negócios, tiramos os pregos, fizemos um golzinho. Aí ele ficou jogando só de um lado. Aí até arrumar outro, acho que depois de uns 2 meses, arrumou outras madeiras para fazer os 2 golzinhos. Aí guardava, deixava lá na garagem do prédio até quebrar. Então uma vez que quebrou tudo. Augusto, e em que momento? Porque aparentemente você já sabia o que ia fazer na graduação relativamente cedo, né? Você falou que lá em Cascavel não tinha o curso que você gostaria de fazer, então já foi para Maringá, terminou o ensino médio para fazer a graduação. Foi uma decisão fácil para você? É isso, assim, por causa do futebol? Foi. Assim, teve uma vez que eu cheguei a pensar fazer fisioterapia, mas nunca foi, assim, ideia para frente. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um primo, que a gente é muito... ele nasceu em junho, eu nasci em agosto, muito próximo, assim, e ele jogava bola. Acho bom fazer fisioterapia também, com educação física. Falei, cara, fazer 2 cursos. E em Maringá não tinha fisioterapia, só tinha na particular, né? Aí, assim, um pouco inviável. Uma das coisas que eu acho que eu mais fiz na vida, tirando as necessidades fisiológicas e dormir, que também é uma necessidade fisiológica, é assistir futebol ou jogar futebol. Ou jogar qualquer outro esporte. Já joguei basquete por um tempo, fiz atletismo no início da faculdade, e assim, foi meio natural, assim, nem pensei em fazer outra coisa, assim, que não seja algo relacionado. Aí, foi fácil, assim, tanto que na UEM, os vestibulares que eu fiz na UEM, sempre foi para educação física, nunca foi para outra. E também onde eu me formei, né, no Sesumar, nunca foi para outra coisa, sempre foi para educação física. Não teve, bateu, assim, acho que nunca não pensei em outra opção. E aí você resolve, então, pela educação física. Você se lembra o momento em que você fez a inscrição e o momento em que você passou no vestibular? Assim, foi um momento especial para você? Não, assim, porque eu terminei o ensino médio em 99. Aí na UEM, os vestibulares acontecem bioanual. Foi o vestibular de inverno e o vestibular de verão. Então, quando eu estava no último ano do ensino médio, eu fiz o vestibular de inverno, que era em julho, que sempre começa no ano seguinte. E eu lembro que eu fiz 4 vestibulares. Você faz o vestibular meio antecipado, é isso? No meio do 3º ano, você já presta o vestibular, entendi. Isso. Aí eu fiz, só que sempre estudei em colégio público, né? Fiz, não passei, ao 2º ano, aí em janeiro fiz de novo, não passei, que as aulas começam em março. Sim. Aí, quando eu terminei o ensino médio, aí ficou aquela assim, né, que eu não passei, e assim, minha mãe não tinha dinheiro para pagar cursinho, aí eu fui trabalhar. Tá.
Fiquei um ano trabalhando numa empresa de um vizinho, que era de reciclagem de borracha, borracha de pneu. Tá. Então, na época, era revolucionário, né? 99, 2000, você fazer esse asfalto ecológico. E era uma empresa do Japão que fazia essa tecnologia. Então, qual que era? Raspava o pneu, quando você faz recalchutagem, né? Você raspa o pneu até o arame, e essa borracha que fica, você seleciona por umas máquinas, aí você tem 3 ou 4 tipos de pó de pneu. O mais fininho é o solado de bota, aquele solado das fábricas de Franca. Certo. Então, o mais fininho, que a gente chama o Elite, né? Vai para fazer esses solados. Até hoje é assim. Aquele solado de bota. É verdade. Eu tenho uma bota de caminhada que, inclusive, tem a marca, se eu não me engano, é Firestone. A minha de neve aqui a minha de neve é da Goodyear. Tem embaixo dela, assim, tá escrito Goodyear. Aí as intermediárias, você pode fazer, assim, desde coisas para construção, aquelas coisas que você coloca em construção, e a mais grossa é essa que vai misturar com asfalto. Entendi. Eu fiquei um ano trabalhando nisso. De fevereiro de 2000 acho que até dezembro de 2000. Sei. Trabalhando nisso, e aí trabalhava de dia, ia pro cursinho à noite. Ah, tá. Você tava fazendo cursinho ao mesmo tempo. Você trabalhava, pegava o dinheiro, pagava o cursinho e estudava. Isso. Dava mais ou menos, porque trabalho lá na fábrica era assim, era bem trabalho braçal. E tinha uma vez por semana a gente carregava os caminhões, né? Aí o dono da fábrica, para economizar, quem carregava as carretas éramos nós. Os seres humanos mesmo. Ele podia pagar chapa, né? Não sei se quem escuta chapas, o que é chapa? Chapa são aquelas pessoas que ficam do lado da rodovia, com a plaquinha, para carregar a carreta. O serviço deles era só esse. Mas quem carregava era a gente. E tinha, assim, várias vezes, porque eu chegava 5h30 em casa, jantava, pegava a bicicleta e ia pro cursinho de bike. Certo. Mas várias vezes, assim, a primeira aula do cursinho era dormindo. Então, foi um ano especialmente puxado esse, né, Augusto? Foi. Os anos 2000, o ano 2000 foi. Aí, ainda eu fiz os 2 vestibulares, né, do inverno de 2000 e do verão de 2001. Aí não passei nos vestibulares, nos 2 não ainda. Aí, só que nesse ano, no ano de 2000, abriu o curso lá no Sesumar, na faculdade particular. Certo. E nessa época não tinha ProUni, não tinha nada, né? Aí, conversando com a minha mãe, eu falei, não, faz que a gente consegue um desconto e tal, não sei o quê. Falei, tá bom. Aí fiz, e assim, não teve essa, que a galera passa, assim, eu não teve isso. Eu sabia que eu ia passar, sabe? Faculdade particular, eu sabia que eu ia passar, assim. Aí, tanto que foi um dia só, foi num domingo, e aí já passei. Aí o primeiro ano da faculdade foi penoso, assim, por questões da mensalidade e tal. Mas logo no primeiro ano, no final do primeiro ano, eu consegui um estágio, porque a faculdade, ela tinha um vínculo com o Colégio Objetivo, que depois, quando eu me formei, eu trabalhei um ano no Colégio Objetivo. Tá. Aí eu consegui um estágio para fazer estágio no Colégio Objetivo, isso já me quitava 50% da bolsa. Ah, entendi. E no primeiro ano também, numa das aulas de atletismo, o professor de atletismo, inclusive foi técnico do Valdemar, numa das aulas, ele viu, a gente fez aula de atletismo, então ele falou, você não quer treinar atletismo? Eu falei, nunca fiz atletismo. Não, vai lá, porque na UEM tinha pista oficial, né? Lá na faculdade era pista pequena, assim, de tatame e tudo. A pista oficial tinha competições oficiais. Então vai lá amanhã, porque... Vai junho, lá na UEM? Na UEM, onde ele treinava os atletas profissionais dele. O Valdemar, inclusive, treinava lá. Sei. O Valdemar Guimarães, que o Grego agarrou ele. Sim. Ele é, inclusive, de Paraná, ele é da cidade da minha mãe, de Cruzeiro do Oeste. E aí vai lá, amanhã cedo, fazer um teste lá para ver se você pode. Aí eu fui lá, assim, eu falei, tá, mas o que eu ganho com isso? Não, se você passar, você ganha 50% da bolsa por estar treinando, que futuramente vai representar a faculdade. Eu falei, tá bom. Aí esse foi o mote, né? Eu falei, tá bom.
Aí fui, passei e fiquei esse primeiro ano treinando salto triplo e revezamento. Aí fiquei em terceiro no salto triplo, e a gente ficou em segundo nos 4x100 e segundo em terceiro no 4x400. Aí cheguei a fazer a seletiva para ir para o Nacional, só que eu tive uma lesão crônica de canelite. Vixe. Como eu nunca tinha feito, né? Então, assim, eu saltava, sei lá, 500 saltos por semana. Tanto de pliometria, que é o salto em caixa, de treino, quanto o salto mesmo. Porque como eu nunca tinha feito, eu já estava com 18, 19 anos. Então, a minha técnica do salto era muito fraca, assim. Né? Eu tinha muito mais saltos. Aí eu tive uma lesão crônica de canelite e aí parei. Só que a bolsa não por ter sido lesão e não desistência, a bolsa continuou. Anos. Certo. Aí no segundo ano eu já falei, já que eu não vou treinar, aí você sabe, segundo ano da faculdade, aí começou as festas. Aí eu treinei. Mas aí também no segundo ano eu comecei a fazer o estágio no Objetivo, para acompanhar as aulas. O Objetivo tinha um programa muito legal, que não era educação física, era educação para a saúde. Então, desde do pré, não era só aula de educação física, eram aulas gerais de saúde, obviamente, atrelada à educação física, que era um programa... Então, por exemplo, não podia entrar, desde aquela época, né, isso era 2002, não podia entrar comida refrigerante ou suco de caixinha. Se a criança trouxesse, a diretora, as coordenadoras guardavam, entregavam para a mãe. Nas aulas do ensino médio tinha educação de alimentação, sono, né, porque por conta do vestibular, a gente fazia muito nas aulas com o ensino médio, você saía em torno da escola e avaliar onde poderia fazer atividade física, não poderia, então era um programa muito legal, assim, e para os mais novos, aí tudo com desenvolvimento também, né, por que você não pode tomar o suquinho aqui, por causa disso, e além da prática da atividade física mesmo. Eu fiquei até o meu último ano estagiando no Objetivo, aí quando eu me formei, eu trabalhei 1 ano lá ainda. E também no primeiro ano da faculdade foi a minha primeira experiência com consciência, assim. Apesar de não ter sido uma experiência muito boa, mas foi assim, tinha Por que não foi muito boa? Porque depois virou professor da faculdade. Ele estava terminando o mestrado e ele fez um acordo com o coordenador. E a gente era totalmente voluntário, assim, a participação. Era um ensaio clínico para tratamento de obesidade em adolescentes. E assim, nem culpo ele, né, por isso, mas hoje, vendo, depois de mais de 20 anos, assim, a cobrança era muito exacerbada para a gente ser voluntário, sabe? Ele tava meio que assim, querendo ser chefe, assim, sabe? Entendi. Vocês foram convocados para ser voluntário. Aí fiquei 4 meses nesse projeto. Aí, no segundo ano, que eu falei para você, começou as festas, não fiz nada de ciência, só aula mesmo. Tá, justo. Aí no terceiro ano que efetivamente eu quis fazer projeto de iniciação científica. Aí meu primeiro projeto foi com avaliar tenistas, habilidades físicas e motoras em tenistas em Maringá. Era um tema seu ou era um trabalho de algum professor que você estava ajudando? Não, foi um tema meu. Inclusive a professora Carmen, a professora Carmen, ela é, né? Ela é fisioterapeuta, ela foi minha professora de olha, algumas coisas se ligam. Depois você sabe por quê. Ela foi minha professora de bases neurofisiológicas, neuroanatomia. Sei. E ela é muito boa. E aí eu comentei com ela, porque a faculdade tinha acabado de construir 2 quadras de tênis. E assim, para quem não é... Tênis sempre foi relacionado com o esporte rico, né? Sim, sim. E falei, caramba, vamos ver se eu consigo jogar isso aqui, né? E depois, até hoje, assim, brinco com tênis. E também trabalhei depois com tênis, por conta desse projeto, fui convidado a trabalhar com tênis. E nós avaliamos, acho que foram 40, 50 adolescentes que gostariam de virar profissionais em Maringá. Em várias... Já eram praticantes, então, de tênis? Já. Tá. Era, assim, no mínimo, assim... Um moleque que a gente avaliou tinha no mínimo 5 anos de prática. Entendi. Desde pequeno,
já ia para o clube e eram meninos de 12 até 17 anos. Certo. A gente fez várias avaliações no laboratório de fisiologia. Tinha gente primeira classe, assim, no meio? Tinha um menino, ele começou, ele estava com 16 anos, ele estava começando a viajar na América do Sul. Tá. Tanto que várias vezes a gente tentava marcar com ele e não dava porque ele estava competindo. Certo. Aí esse tema virou o tema da minha monografia de graduação. Explica um pouquinho mais com detalhes o que era o estudo, o que exatamente vocês avaliavam, assim. A gente tentou fazer um perfil das competências físicas, era competência física, capacidade física, capacidade de coordenação motora e nutricional. Tá. Então tem uma bateria de testes que é específica para tênis, né, que você faz na quadra. Então, por exemplo, pensa na quadra de tênis, aquele T na quadra, né? Sim. Então ele tinha que fazer agilidade, enquanto ele fazia, ele ia até a rede, voltava de um lado no meio do T, ia para um lado e para o outro. Isso é agilidade. Aí tinha capacidade de respiratória, que é um teste de até exaustão de capacidade respiratória. Você coloca na quadra 20 metros, mas quem é da educação física vai matar, mas eu não lembro, acho que são 2 metros antes de chegar na linha final de cada lado. Você tem um ritmo, faz bip, aí você sai, quando dá o outro bip, você tem que estar nessa zona de salvamento. Entendi. Você pode falhar 2 vezes. E a cada minuto o intervalo vai diminuindo. Ah, entendi. Então vai bip, aí um tempo, bip, aí vai diminuindo, bip, 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 bip. Aí até quando ele falhar 2 vezes, acabou. Tá. Essa é de capacidade respiratória. Aí tinha de coordenação motora, né, de flexibilidade e perfil nutricional, assim. Então a gente fazia a avaliação nutricional inteira deles, de composição corporal, e acompanhamos eles durante esse ano, né? Foram 3 ou 4 avaliações. Uhum. E tinha um programa de treino que a gente passou para as academias, já que eu não podia entrar na academia, mas a gente conhecia os professores, né? Então a gente passou um protocolo de treino, verificou qual foi a evolução deles ao longo desse ano. Certo. E qual é em relação ao ranking paranaense. Todos eram ranqueados no estado. Como isso estava relacionado com subir ou descer do ranking. Entendi. É então, bacana, então, hein? Para um estudo de graduação. Aí teve com uma das meninas, virou um artigo, foi um estudo de caso, que a gente fez a programação de treino dela de acordo com o ciclo menstrual dela. Legal. Né? E foi até assim, quando você deixa de ser tão burro, que uma vez ela estava no ciclo pré-menstrual, né? Fala assim, não sei se fala síndrome ainda, as pessoas, eu não lembro se fala, mas falava-se síndrome pré-menstrual. E um dia ela não queria fazer um exercício e ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com a menina, né? Aí a irmã dela veio conversar, conversou comigo, conversou com a professora, falou que ela estava com muita dor pré-menstrual. Aí eu entendi, pedi desculpa, tudo. Aí depois disso a gente fez um protocolo especificamente para o ciclo menstrual dela. Então, como durante a evolução, onde tem mais força, mais agilidade, potencializava esses treinamentos nessa fase. Na fase pré-menstrual era mais flexibilidade, coordenação motora. Certo. Além dos treinos específicos para o tênis. Que acho que foi logo depois que eu me formei, esse artigo a gente conseguiu publicar numa revista da UEM, né? Mas foi bem legal, assim. Inclusive virou minha monografia, né? Ah, tá. Isso daí virou sua monografia. Virou minha monografia. E aí, quando você estava na graduação, você já imaginava que ia seguir uma carreira acadêmica? Porque você era um boleiro, né? Já. E como boleiro, estudante de educação física em Maringá, você já se imaginava assim? Você já falava assim, não, eu vou seguir a carreira acadêmica, é isso? Já. Aí, assim, daí no terceiro ano que foi esse start, assim. Aí eu conheci algumas pessoas da UEM, alguns que tinham as 2 faculdades de educação física. Foi um grande amigo meu, o Carlos, e ele tinha um projeto, tinha bolsa, tudo isso que eu te falei sem bolsa, tá? Certo. Fazia porque gostava, não tinha bolsa não. Tinha bolsa na faculdade, mas eu não ganhei, porque assim, a professora Carmen não tinha experiência no tema, que ela, imagina, neurofisiologia. Aí um professor, que é esse técnico que me chamou para atletismo, ele acabou virando meu orientador efetivo por conta de que a professora Carmen virou co-orientadora, por conta da área, que ele era treinador, preparador físico, técnico, inclusive professor da disciplina de treinamento esportivo.
Aí eu conheci o pessoal da UENT e fui pro meu primeiro congresso, que foi em Sorocaba. Certo. Quando eu estava no começo do terceiro ano. Congresso de Educação Física? Congresso de Educação, Congresso Internacional de Ciência do Deporte, alguma coisa assim. Uhum. E em Sorocaba, não, desculpa, em Piracicaba. Tá. Na Unimap, tinha um mestrado, e 2 professores meus faziam mestrado na Unimap. Uhum. Então, 2 vezes por semana, eu conversando com eles, que um deles era o meu coordenador do estágio no Objetivo, o professor Oldrey, falava sobre isso, assim, já sabia, assim, no terceiro ano eu já sabia que eu queria seguir a carreira acadêmica. Aí nesse terceiro ano fui para o congresso em Piracicaba, aí conheci o Carlos, que a gente foi para um congresso em Florianópolis, que ele era chefe da centro acadêmico, acho que da UEM, Uhum. e aí a UEM organizou o ônibus, a excursão, a gente foi nesse congresso. Só que, como é em universidade particular, a ciência ainda é como se fosse um corpo estranho, sabe? Uhum. Então, por exemplo, o primeiro artigo que eu li em inglês, quem traduziu foi a professora Carmen. Tá. Eu não tinha computador em casa, não usava computador totalmente do laboratório de informática, não tinha como traduzir, como fácil como hoje. Sim. Ela sentou comigo, que ela já tinha mestrado, estava querendo entrar no doutorado, e ela foi traduzindo o livro, o artigo base assim, da minha monografia, que era sobre a fisiologia do tenista. Assim. Ela pegou e falou, leia esse artigo. Aí eu peguei em inglês e falei, vixe, professora, temos um problema. Aí ela falou, não, senta aqui. Aí ela foi lendo comigo, isso aqui quer dizer isso aqui, isso aqui quer dizer isso aqui. Pô, mas ela foi muito, muito legal então, hein? Nossa Senhora. Aí no quarto ano, escrevendo monografia, e não tinha em Maringá mestrado ou pós-graduação em Educação Física ainda. Foi abrir em 2006, 2007. Isso era 2004. Aí eu falei, caramba, eu não vou poder sair, porque eu não tenho condição de sair daqui, porque, por exemplo, a Unimap, o professor falou, a gente pode ter contato, mas é uma instituição privada, né? Sim. Você podia ganhar bolsa, mas a bolsa ia ser para pagar a mensalidade do mestrado. Uhum. E aí, outras opções seriam Curitiba, ou em São Paulo, as universidades paulistas, ou em Florianópolis. Só que para o que eu fazia, ou era Unicamp, que era, na época, que era ciências do esporte, ou era Unicamp, ou era a UDESC, em Santa Catarina. E eu competia com as pessoas de lá, de faculdades públicas, que, enfim. Aí eu nem cogitei, aí eu fui trabalhar. Aí no meu último ano, eu comecei a trabalhar com basquete também, nas equipes de basquete da cidade. Como preparador físico? Como assistente técnico e preparador físico. Certo. E foi a pior experiência profissional que eu tive. É mesmo? Foi assim, foi 1 ano e meio, assim, tipo assim, diariamente, assédio moral. Caramba. Aí que foi, que eu falei, caramba, isso aqui não é esporte. Aí você chega à conclusão que esporte no Brasil não é o que deveria ser, né? Aí fiquei 1 ano, aí como eu não fui não apliquei para nenhum mestrado, e eu vi a diferença, a distância que eu estava da universidade privada para a universidade particular, para a universidade pública, eu falei, vou fazer uma especialização, uma residência na Federal, em Curitiba. Certo. Aí em 2005, no começo de 2005, abriu a seleção, aí eu me inscrevi e passei. Uhum. Aí em 2005 e 2006, até junho de 2006, eu fiz essa especialização na Federal do Paraná. Na Federal do Paraná, em Curitiba. Aí, efetivamente, eu vi que, assim, você ser peixe grande em aquário não adianta nada, né? Você via que daí eu tive professor da USP, tive professor internacional. Você vê Você sentiu a diferença de nível, assim, de formação? Muito, muito grande, assim, muito grande. Uhum. Assim, tanto que, assim, não existia você ler artigo em português. Certo. Não existia. Como é que estava seu inglês nessa época? Meu inglês era, assim... Sofrível? Não tinha condição.
Como é que você se virou, então? Porque a bibliografia era toda em inglês. O pouco que eu sabia, meu irmão mais velho, ele é formado em inglês pelo FISC. Certo. Não sei se existe na escola, mas ele é formado. Existe. E durante aquela fase de adolescência, aí ele traduzia as músicas que eu gostava. Meu irmão mais velho, ele no final da adolescência, ele desenvolveu esquizofrenia. Uhum. E a gente ficou sabendo depois, né? Uhum. E ele traduzia as músicas que eu gostava, aí eu pegava a letra em português e a letra em inglês. E tentava acompanhar, né? Escutando a música. Uhum. E esse era meu inglês, né? Só que ele foi seu professor, então. Só que você escuta, sei lá, Nirvana, Pearl Jam, Green Day, só punk rock, não tem nada a ver com academia. Uhum. Então, assim, eu sabia muito, tipo assim, temas de rua. Tipo assim, que as pessoas falam na rua. Uhum. Então, tanto que na especialização, eu tinha vários colegas que já eram da Federal, tinha pessoal de Pernambuco, tinha de várias partes do Brasil. Aí eles falavam, como que você sabe isso em inglês e você não consegue entender isso em inglês? Uhum. Aí eu tentei explicar, porque o inglês que eu aprendi não é inglês de escola, é inglês escutando música. Sim. Das traduções que meu irmão fazia. Aí, assim, aí eu tinha, né? Tinha o meu dicionário. Inclusive, quando eu fui embora de São Paulo, eu achei meu dicionário. Esse dicionário em inglês na minha sala, lá na USP. Até dei para a Keisiane, a minha aluna. Que tinha várias grifadas, assim, letras, e tinha vários daqueles marcador de página, né? Sim. Aí eu pegava o artigo e ficava procurando no dicionário. O que significava. Eu aprendi muito assim. Dava um trabalhão, hein, Augusto, ler um artigo, então. Não. Aí as aulas, a gente teve um professor internacional daqui da Pensilvânia, da Universidade da Pensilvânia. Aí aquilo ali eu não entendi nada, assim. Aí você que pergunta tanto, você não vai perguntar. Eu falei, não, eu entendi. Não entendi o que ele falou, tá tudo certo. Uhum. Aí fiquei esse ano e paralelamente trabalhando com basquete. Certo. Que foi esse emprego que o emprego arrombado que você teve. Técnico era... O que você vivenciou nesse emprego, assim, que te marcou tanto, assim? Era basicamente humilhação, assim, por parte do chefe? Tudo que você... porque o técnico, a gente tinha 4 categorias, né? Tinha três categorias. Menino de 15 a 17, de 17 a 19 e o adulto. Certo. E eu durante um período, eu fiquei cuidando dos 3, junto com ele. Uhum. E assim, time de pequeno em cidade que não... aporte financeiro pequeno para a modalidade, o técnico acaba sendo um monte de coisa e você acaba sendo um monte de coisa. Sim. Aí, assim, desde tipo... Mas isso era em Curitiba? Isso era em Curitiba? Não, em Maringá. Em Maringá mesmo. Em Maringá, Aí, tipo, o cara me ligar no domingo, você tem que pegar a bola em tal lugar, porque a gente vai treinar amanhã em outro lugar. Eu falei, cara, não tem carro, não tem como ir. Se vira. Sei. Se você não for lá, não tem como dar treino amanhã. Assim, sabe? Esse era o mais básico, assim, além de brincadeiras, sei. Coisas... É daí pra baixo, não. E assim, o problema do esporte no Brasil, o problema da formação, o Altair fala que a psicologia é ruim, é que o Altair não conhece a educação física. Tem cara e ele não é formado, né? Não era formado e trabalhava na minha profissão, porque ele tinha experiência prévia com o esporte. Isso acontece até hoje, né? Sem dúvida. E aí, passado isso, aí eu falei, não, tem que fazer outra coisa na minha vida. E, paralelamente, aí eu comecei a frequentar um grupo de pesquisa em Londrina, que em 2006 abriu o mestrado, é um mestrado colaborativo entre a UEL e a UEM, certo, em Educação Física. Aí abriu isso aí em 2006, eu não consegui fazer, aí eu comecei a frequentar esse grupo de pesquisa. Aí eu saí do basquete, comecei a dar treino numa escola pública, onde eu estudei, onde eu fiz meu ensino médio. Voltei para lá para dar treino de basquete para os alunos, como é escola pública, eram umas associações de pais que me contratavam para eu dar treino no final, depois do período, para os alunos. Aí fiquei em 2006,
e tentando estudar para entrar no mestrado em Maringá. E também tinha um mestrado em Ciências da Saúde na UEM. Aí eu fiz 2 disciplinas como aluno ouvinte, que foi aí que eu mudei. Eu falei, esporte, não quero saber mais nada de esporte. Uhum. Foram 2 coisas que fez eu mudar. Esporte, falou, esporte só lazer daqui em diante. Esporte só para jogar bola com a rapaziada. E foram essas 2 coisas. E minha mãe começou a representar o bairro na UBS, assim. Eu tinha o Conselho Comunitário, eu lembrei o nome, Conselho Comunitário. Tá, no posto de saúde público, assim. Isso. Porque perto de casa, assim, 2 quadras de casa, tinha um postinho de saúde da UBS, né? Uhum. E Maringá estava começando a colocar a Academia da Cidade. Não sei se você já viu essas academias. Sim. Então, em Maringá estava começando a colocar isso do lado da UBS, que era um programa da UEM. Tá. Aí minha mãe foi numa reunião, porque eles iam colocar isso lá na UBS perto de casa. Aí minha mãe falou, você não quer ir porque vão colocar aqui da tua área? Eu falei, tá bom, fui. E assim, é uma formação, possivelmente isso tenha mudado, né? Mas na minha época, eu não tive nenhuma formação na educação física, nem na graduação, nem na especialização, sobre saúde pública, sobre epidemiologia. Não tive. E eu falei, caramba, aí foi um professor da UEM lá falar sobre, aí assim, putz, isso aqui pode ser interessante. Aí eu comecei, eu tinha a disciplina lá de epidemiologia e bioestatística no mestrado em ciências da saúde, que não era no mestrado de educação física, e eu fiz essas 2 disciplinas. Só que nas ciências da saúde, também não tinha nada relacionado com a educação física, era meio desconexo, eram outras pesquisas, mais com acesso a serviços de pessoas diabéticas, por exemplo, acesso a serviços de pessoas com hipertensão, não tinha correlato, não tinha nenhum orientador que pudesse trabalhar comigo. E o Carlos, ele fazia um na farmácia. Só que quem era Carlos? Aquele amigo meu que eu te falei que a gente viajou para excursão. Ah, tá. E ele fazia na farmácia, só que era modelos animais. Certo. Aí falou, você vem aqui fazer com a gente. Eu falei, tá bom. Aí o primeiro dia que eu fui no laboratório, ele fazia um experimento para verificar o quão afetado é o pâncreas, de acordo com a fase da diabetes. Certo. Células beta, uma coisa assim. Então, ele inoculava o animal, né, no fígado e no pâncreas, e verificava a secreção da insulina em tempo real e depois, obviamente, verificava a célula, qual modificava as células beta que são responsáveis, partes responsáveis da produção de insulina e captação de insulina. Só que no dia que eu fui, a menina não anestesiou bem o animal. Aí o cara começou a fazer o experimento no animal, o animal, tipo assim, deu um pulo. Aí ele pulou, caramba, barriga aberta e caiu na minha frente. Aí eu olhei e falei, Carlos, cara, muito obrigado, velho. De coração, eu agradeço muito você. Mas eu não vou conseguir ficar aqui, não. Não, isso aqui é normal. Não, Carlos, cara, ó, de coração, eu agradeço muito você, velho. Foi a primeira vez que você lidou com uma cobaia na sua frente, assim? Foi a primeira vez, eu nunca tinha visto. Aí assim, ele saí, aí ele falou assim, aí depois ele foi lá, falou, não, eu vim aqui e tal. Ele me mostrou o laboratório e tal. Aí eu perguntei para ele, Carlos, quantos animais você sacrifica por mês, assim? Não, aqui é uns 10, 15. Eu falei, cara, ó, muito obrigado. Eu agradeço muito, mas eu não vou conseguir fazer isso. Aí fiquei em 2006 tentando buscar e frequentando esse grupo de pesquisa. Em 2006 eu fiz a seleção para educação física. Certo. Aí um outro evento aconteceu, né? Escrevi, a seleção era assim, não sei se ainda é assim. Você faz uma prova da área que você quer aplicar, mas se você passar na prova teórica, você tem que submeter um pré-projeto, uma ideia de projeto que você vai desenvolver no mestrado, e você vai para a entrevista. Aí passei na prova, fui fazer a entrevista, escrevi o pré-projeto, fui fazer a entrevista, só que não fui selecionado. Isso em 2007. Aí eu falei, caramba, o que eu faço, né? Aí, e aí uma coisa assim, cômico, hoje é cômico, né? O presidente da banca, que era o coordenador do mestrado, ele pegou o meu projeto, submeteu no CNPq e ganhou financiamento. Você tá brincando? Sem eu saber. Eu falo que eu posso falar, não vou falar o nome do indivíduo, né? Mas ele roubou meu projeto, submeteu no CNPq e ganhou financiamento. E não me selecionou para o mestrado.
Caramba, cara, realmente... E até hoje não, mas até 2 anos atrás, eu descobria, como eu frequentei o grupo de pesquisa lá em Londrina, que ele usava a minha frequência no grupo de pesquisa como egresso do grupo de pesquisa dele nos relatórios que ele mandava para o CNPq. Como egresso de sucesso, sabe assim? Caramba! Aí uma pessoa falou comigo, aí eu mandei um e-mail para ele, falei, ó, eu te peço que você não cite mais meu nome em qualquer palestra que você dá, porque eu só participei ouvindo, frequentei as reuniões do seu grupo, nunca participei de projeto, você não me ajudou a me formar, você não me selecionou para o mestrado, então não me coloque em relatórios, que eu sei que você coloca em relatórios, porque a pessoa vem me falar, como egresso de sucesso no teu grupo de pesquisa. Aí eu falei, caramba, vou ter que fazer alguma coisa, né? Aí nesse mesmo ano, em 2007, tinha um grupo de pesquisa na PUC, em Maringá tinha a PUC em nutrição. E uma professora que fez a disciplina comigo lá no mestrado de Ciência da Saúde, ela estava começando um projeto dela, de pesquisa, que é um projeto muito legal, sobre estado nutricional de idosos institucionalizados, qual que é, e o risco de anemia nessa população. O que são idosos institucionalizados? São idosos que vivem em asilos. Ah, tá. Ou presos. Ok. Que vivem em asilos, por diversos fatores. Sim. Aí ela perguntou, você não quer me ajudar na coleta de dados no meu mestrado? Aí eu falei, não, a Lika, ela é nipônica também. Falei, a Lika, eu adoraria, só que se para eu fazer isso, eu tenho que trabalhar. Ela falou assim, não, eu pago. E ela pagou do bolso dela. Quer dizer, existe aquele arrombado no mesmo mundo em que existe essa sua colega, né? Aí ficou em 2007, 2008, a gente ficou coletando dados. E o Carlos, eu falei, Carlos, eu preciso fazer algum projeto, cara. Porque senão, assim, eu tenho que escrever artigo, eu tenho que produzir alguma coisa. Aí em 2007 fez o projeto da Lika. A gente fez o meu, que acabou virando meu projeto de mestrado e doutorado depois, que foi coletar dados em adolescentes em Maringá, de escolas públicas e privadas, sobre obesidade e hipertensão. E eu nem tinha... Fizemos um projeto assim, ele e os alunos dele, com dinheiro do meu bolso. Assim, ele emprestava os materiais, mas eu imprimia, eu fazia tudo, gastava gasolina para coletar dados. E com esse dinheiro que a Lika me pagava, nos tempos em que eu estava coletando dados lá, eu pagava a minha pesquisa. Certo. Aí em 2007, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, para a USP, né? Eu já tinha ido para jogar, mas fui para a USP num curso de escrita científica, eu não tinha noção como escrever artigo. Aí eu já tinha um computador em casa, aí eu vi esse anúncio de escrita científica lá na USP. Só que eu não li as entrelinhas, que era só para aluno da USP. Um detalhe. Um detalhe. Aí tinha um grande amigo meu, o Gabriel, que hoje está na Inglaterra, ele foi fazer um mestrado em São Paulo, na USP. Aí eu falei, o apelido dele é Jack, né? Falei, Jack, eu posso ir ficar na tua casa essa semana para fazer o curso? Ele, pode vir. Aí, inclusive, depois, quando eu fui para São Paulo, fiquei 2 meses no apartamento dele também, até arrumar meu apartamento. Aí fiz o curso do professor Gilson. E aquela coisa assim, né? Eu não... A hora que, tipo assim, todo mundo tá entrando, eu dava a volta por trás e entrava. Aí fiquei uma semana... Você fez o curso, então? Fiz, fui para São Paulo, fiz o curso de bicão. Entrava só em bico em festa, não, entrava também em curso. Aí fiz esse curso, aí terminando a coleta de dados em Maringá em 2007, em 2008, aí ajudei a Lika a analisar os dados, escrevemos um artigo dela, a gente publicou. E aí em 2008, um professor da USP foi dar um curso lá na nutrição, na PUC. Certo. Aí a Lika e a coordenadora comentaram de mim, e ele falou assim, fala para ele me mandar um e-mail que eu converso com ele. Falei, tá bom. Aí mandei o e-mail pro professor Mário, aí em 2008, aí ele olhou assim e falou, tá, mas você já coletou os dados? Já coletei. Falei, então a gente já tem que... Vem aqui para São Paulo. Falei, tá bom. Aí no final de 2008 fui para São Paulo, fiquei de novo na casa do Gabriel, aí ele falou assim, teu projeto tá bom, só que a gente vai ter que submeter aqui no comitê de ECA aqui, usar como dados secundários, porque você já terminou a coleta, e não foi coletado sobre a minha supervisão, e você vai para a seleção. E na USP, na Faculdade de Medicina,
a seleção é diferente. Você faz a prova de inglês, que é na cultura inglesa. Você passou no teste? na proficiência. Aí você apresenta teu projeto para uma banca. Como é que tava seu inglês aí nessa época? Aí já tinha melhorado bastante. Aí já. Tá. Porque, como eu tinha feito essas disciplinas, eu tinha passado um ano na especialização. E com a Lica, a gente lia muito inglês, quando ela estava no mestrado. Mas você foi um autodidata, então, é isso? Basicamente. Basicamente. Mas eu acabei fazendo 6 meses de curso com a Lica. Ela também pagou. Tá, mas 6 meses, né? Um semestre não é só para dar um gostinho. Aí fiz a prova, passei na proficiência em inglês. Aí o bom é que eu passei já no nível mestrado e doutorado, eu não precisei fazer de novo. Certo. Aí fui fazer... eu nem sabia, a proficiência do doutorado é diferente? O nível, a nota de corte. Ah, tá, é uma nota de corte acima. É maior, A do mestrado acho que é 6, a do doutorado acho que é 7 ou 7,5, alguma coisa assim. Certo. E eu passei um ponto acima. Acho que se for 7,5 eu passei com 7,6, se for 7 eu passei 7,1. Aí eu fiz a seleção, apresentei o projeto, aí você fica naquela, né, de uma semana de avaliação, aí fiquei 2, 3 dias lá em... Aí uma história engraçada, até então eu nunca tinha ido, eu sou São Paulino, né, como você pode ver. Sim. Ninguém pode ver, mas tem uma bandeira de São Paulo aqui atrás de mim. Eu consigo ver. Aí até então nunca tinha ido no Morumbi, né? Aí o ônibus de Maringá para São Paulo sai na Barra Funda, e o Gabriel morava perto da USP, no Butantã. Aí tem um ônibus que sai da Barra Funda e vai para o Butantã. Só que ele passa do lado lá do Perdiz, daquele estádio que tem Perdiz ali. Sabe qual que eu tô falando, né? Eu não vou falar o nome. Sei, aquele estádio que tem bastante show, né? Esse aí, que não tem grama artificial, que não tem grama natural. E era um antigo ainda, então ele passava ao redor, nesse dia, acho que era uma quarta ou quinta-feira, tava tendo jogo lá. Certo. Aí eu tô sentado no ônibus com a minha malinha, e se você abrisse a minha mala, a primeira coisa que você ia ver na minha mala era a camisa de São Paulo. Tá. Aí eu abracei minha mala aqui, a torcida deles entrando, pulando catraca, é a primeira vez que eu tinha visto, assim, né, efetivamente, aquelas coisas que você vê na TV do interior. Aí eu catei minha mala aqui, abracei aqui, fechei o olho assim, falei, rapaz, não pede pra olhar essa mala aqui, pelo amor de Deus, não tenta me roubar, hoje não, amanhã. Não. Aí passei esses 3 dias lá, aí no final de 2008 eu fui aceito no mestrado na medicina da USP. Aê! Aí mudei para São Paulo em novembro de 2008, Aí fiquei novembro, dezembro na casa do Gabriel, aí voltei para Maringá, né? Aí em março de 2008 fui efetivamente. Aí peguei minhas trouxas, coloquei no carro de um amigo de um amigo de futebol, o Rui. Aí a gente foi para São Paulo em março de 2009, efetivamente mudei. Aí fiquei ainda mais um mês lá na casa do Gabriel, no apartamento dele, morando na sala. Valeu, Gabriel. Obrigado, Gabriel, por ter ajudado o Augusto César. E aquele professor Mário é que acabou sendo seu orientador, então. O professor Mário, ele era diretor, olha como é, ele diretor da UCINE, de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais. Que não tem nada a ver com o que eu fazia, que eu trabalhava com adolescente. Pois é. Ele trabalhava ele era o presidente ou um dos diretores da Sociedade Brasileira de Pediatria, e tinha muita coisa de obesidade, ele estava interessado em obesidade. Certo. Aí em 2009, 10 e 11, eu fiz o mestrado, e aquela coisa assim, até comentei uma vez com os alunos da medicina, a USP era tão distante que eu via mais fácil eu sair do país, fazer um mestrado fora, um doutorado fora, do que a USP. Porque o contato que a gente tinha com o professor da USP, assim, era muito de palestra. O Gabriel tinha ido, né? O Gabriel foi para a USP, mas ele ficou, tipo assim, 6 meses, ou acho que mais, ele pode me corrigir depois, de estágio no laboratório para entrar no mestrado. Então era uma coisa muito distante, assim. Aí eu lembro que, tipo assim, meu primeiro ano de mestrado, eu fazia mais aulas do que os alunos de graduação. Por que isso? Para estudar. Porque, como eu te falei, eu não tinha formação em epidemiologia, em saúde pública, na minha formação. Você foi correr atrás da diferença, é isso? Ah, então por isso que essa é uma época em que você olhar o Lattes do Augusto César, essa é uma época em que você fez muitos cursos também.
Muito, muito, assim, tipo, é uma das coisas que eu falava, né, agora para meus alunos, e falava principalmente para escrita, né, de paper. Falar assim, cara, vocês estão na USP. Se você quiser fazer disciplina, sei lá, de oceanografia, o cara te aceitar, você pode. Então, como ouvinte, você pode fazer qualquer coisa em qualquer faculdade. Você pode matricular, você pode ser aluno efetivo. E tem umas histórias engraçadas, assim. Por exemplo, eu fiz disciplina de ética com o Clóvis. Sei. Lá na ECA. E era legal, porque acho que era quinta-feira, final da tarde, assim. Acabava a aula dele e a gente já ia pro quinta e breja. Já ia pro happy hour, né? Tive aula com professores de bioquímica, os caras que descobriram um monte de coisa. Assim. Tipo assim, a minha aula de cardiologia foi era um professor, mas um aluno do cara que fez a primeira cirurgia de cardiologia no Brasil. Sei. E muita gente, assim, que assim, você tá ali, você não vê o tamanho daquilo, né? E eu falava muito, assim, falava, cara, você tá na USP, velho. E tinha eu e o Alex, um outro amigo que eu fiz no mestrado, a gente, tipo assim, a gente tinha nosso cronograma, ó, segunda-feira é na medicina tal lugar, terça-feira a gente vai na saúde pública em tal lugar, quarta-feira é lá embaixo, vou falar embaixo, né, porque a USP, a saúde pública, a medicina é fora do campo. Sim. Lá no Butantã fazer ética, ou estatística, e tem a história engraçada de um colega que ele foi na aula de estatística, onde o Altair fez, aí estavam lá, aí o professor começou a escrever as formas no quadro, tal, não sei o que, aí um menino levantou, professor, tá faltando um N ali naquela forma. Aí foram 3 horas para descobrir onde estava o N. Daí eu falei, velho, isso aqui não é para nós, não. Aí desistindo da disciplina. Mas você aproveitou o que dava, muito. Principalmente porque você vinha de uma realidade de escassez, né, Augusto? Quer dizer, você, né, para quem teve que trabalhar para pagar cursinho, né, e se virar para conseguir fazer as coletas de dados, ter disponibilidade que você teve, né, de conhecimento lá na USP, de fato você tinha que aproveitar. E uma outra coisa que me marcou também durante o mestrado, o saudoso professor Paulo Elis, que já faleceu, eu fui estagiário dele, né, de disciplina de atenção primária. Eu comentei com ele, né, que eu tinha essa experiência por conta da minha mãe, aí ele falou, não, vem ser meu estagiário. E a Faculdade de Medicina da USP, ela gerencia o sistema, eu gerenciava, posso estar desatualizado, mas na época ela gerenciava o sistema de saúde da cidade de São Paulo, da Zona Oeste inteira. Sei. Acho que eram 3 milhões de pessoas. Uhum. E a gente ia com os alunos, saía com os alunos lá do Dr. Arnaldo até as unidades básicas nas favelas, nos bairros na Zona Oeste. Eu acompanhava, inclusive, vários alunos meus viraram meus amigos, assim, nessa época. Um virou meu urologista, o Cauê. E acompanhava eles, andava com eles, com um agente comunitário, eles conheciam o sistema de... Isso me aproximou dos alunos da Atlética. Então, nesses primeiros 2 anos, eu treinava com eles basquete. Então, mantive a parte do esporte ainda. Que bom. Aí, em 2011, em 2010, no final de 2010, a gente publicou um paper que mudou, assim, a minha história. Foi um paper sobre o meu mestrado, né, de obesidade abdominal em adolescentes, que o professor Luiz foi na melhor revista de obesidade, de revisão de obesidade. Aí aquelas coisas que acontecem que o sistema é ruim, mas às vezes o sistema pode te ajudar. Ele não tinha acesso ao paper. Porque a universidade dele não assinava a revista. Isso era 2011. Comecei em 2011, janeiro, fevereiro de 2011. Aí ele me mandou um e-mail pedindo o paper. Ele é brasileiro? Não, espanhol, da Espanha. Ah, ele é espanhol, tá. Aí eu falei, beleza. Um monte de gente já tinha me pedido, né? Aí eu mandei. Inclusive, esse nosso paper tem mais de 60 citações hoje. Legal. Aí eu mandei para ele, aí assim, eu nunca vou esquecer, foi uma terça-feira, e eu deixo alguns alertas de artigos para chegar na quinta-feira. De várias revistas que eu tenho, quinta-feira chegam todos, assim, quando eu faço a atualização da minha biblioteca. E eu vi que nesse dia, casualmente, chegou vários artigos com o sobrenome dele, né, Luiz Moreno. Aí eu falei, rapaz, esse cara aqui mandou um e-mail para mim esses dias. Aí eu fui ver. Uhum. Aí eu vi, é um dos caras sobre obesidade infantil na Europa, assim, tem, sei lá, 6 ou 7 projetos multicêntricos na Europa inteira, e eu já estava para terminar, eu estava adiando o término do meu mestrado, porque eu queria ver onde que eu ia fazer meu doutorado. Então, desde a minha qualificação, 2010,
Eu já poderia ter terminado meu mestrado. Só que eu estava morando em São Paulo e dependia da bolsa. Aí fiquei... Você teve que coletar tudo de novo? Não. Eu usei aquele... Você usou a coleta, Isso. Você usou aquela primeira coleta, isso. tá. Aí fiquei escrevendo artigo. Meu orientador falou, vamos defender? Eu falei, não, professor, estou analisando um paper novo aqui, ó. Olha só. Enrolando. Aí eu mandei um e-mail para ele, professor Luiz. Falei, professor, estou terminando o meu mestrado. Qual que é a possibilidade de eu fazer o doutorado aí na Espanha? Isso, lembre-se, 2011. O que aconteceu em 2011? Crise, né? Sim. Aí ele falou assim, Augusto, gostaria muito, você se encaixa muito bem aqui no laboratório, só que no final do ano, isso era 2011, a gente tem 15 pessoas aqui, no final do ano eu vou ter 6 pessoas no meu laboratório. Uhum. Aí eu falei... Cortes. Eu falei, putz. Aí assim, foi fevereiro, março, eu continuei trocando e-mails com ele, porque eu queria os artigos dele, queria entender as coisas. Aí, nessa disciplina que eu fazia de estagiário, eu comecei a fazer um estagiário tanto na atenção primária quanto na aula de epidemiologia dos alunos de medicina da faculdade. Eu conheci o professor Heráclito, que virou o meu orientador de doutorado, que também não pesquisava nada disso. Ele pesquisava AIDS e pesquisava consumo de drogas. Só que depois que a gente ficou mais próximo, ele comentou que ele só me aceitou porque ele estava cansado, porque era muito pesado o tema para ele. Ele trabalhou no Carandiru como médico. Entendi. Ele queria um tema diferente, assim, menos... Para dar um refresh, assim. Um respiro. Esse tema pesado que ele tinha. Aí aí eu fiz estagiário com ele, ele falou assim, vamos submeter a bolsa, você passa aqui no processo, se você quiser ir para a Espanha depois, você faz um estágio lá e beleza. Só que eu fiquei com aquilo que eu me comprometi com o professor Luiz que eu ia fazer o doutorado lá. Aí eu falei, caramba, eu falei pro cara lá, o cara me abriu as portas, só me aceitou porque não tinha dinheiro, e eu não vou fazer o doutorado lá. E aquela coisa de caipira, né? Você falou que vai fazer. Aí eu passei no... É a palavra, a palavra. Aí eu passei no mestrado na medicina preventiva, aí comecei um dia antes do meu aniversário, em agosto, 10 de agosto. Aí, assim, já ganhei a bolsa para o PESP e pedi a bolsa, aquelas coisas que, apesar de ter sofrido um monte, eu fui o primeiro bolsista da FAPESP, que a FAPESP não tinha bolsa para estágio fora. O que você fazia antes era usar a reserva técnica da bolsa no Brasil para ficar fora. Ela não tinha. Ou você abria a mão da bolsa da FAPESP e pegava a bolsa da CAPES que tinha o doutorado fora. E como a FAPESP, isso é se alguém é da FAPESP, isso é uma interpretação minha. A FAPESP acho que ficou com ciúmes do Ciências Sem Fronteiras. Sei. E tem isso, né? As universidades paulistas, elas têm tem essa arrogância, entre aspas. Eu acho que elas ficaram com ciúme do Ciências Sem Fronteiras, porque várias pessoas estavam deixando a bolsa da FAPESP para fazer o Ciências Sem Fronteiras. Eles abriram o BEP, né? Que é o Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior. E eu fui o primeiro. Eu já submeti, porque eu tinha me comprometido com o professor na Espanha e a gente já tinha feito essa colaboração, que eu ia usar parte das pesquisas que eles estavam fazendo lá, comparando com os dados que a gente tinha no Brasil. Certo. Aí, eu comecei em agosto, aí de agosto até novembro, de novo, aquela coisa de agenda cheia, sei lá, 6 disciplinas, 7 disciplinas. Aí, no primeiro 6 meses, eu tinha 3 vezes mais crédito do que eu precisava para o doutorado. Eu terminei todos os meus créditos. Eu já tinha feito o estágio, né? Como você recebe bolsa, você tem que fazer o estágio de docência. Eu já tinha feito meu estágio de docência. Isso logo no primeiro ano. No primeiro 6 meses. 6 meses, já tinha cumprido tudo. Aí tinha feito meu estágio com o professor Paulo, na atenção primária, com o professor Heráclito na epidemiologia. Aí em novembro, eu falei pro professor Luiz, professor, ganhar uma bolsa aqui. Aí ele, como assim? Não, o governo do estado de São Paulo vai me pagar para eu ir aí. Se o senhor ainda me aceita, eu posso ir. Aí, em novembro de 2011, eu fui para a Espanha. Legal. Quanto tempo você ficou lá? Direto, fiquei 1 ano. Primeira vez, fiquei 1 ano e 3 meses. Bastante. Não, então. E depois eu voltei, fiquei mais 6 meses. No total, deu quase 2 anos, assim, deu 21. Metade do seu doutorado, então, foi lá. Então, aí, assim, como eu me comprometi, chegando lá, aí ele perguntou, você vai querer fazer o doutorado aqui ainda? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Não, a gente faz esse acordo entre as 2 universidades, você matricula aqui no doutorado. Aí eu falei, beleza. Só que eu não tenho proficiência em espanhol.
Não, você como aluno... Ah, sim, tem essa. Você como aluno internacional, se você tiver proficiência em inglês, é suficiente. Falei, então tá bom. Ah, entendi. E na Espanha, em vários países na Espanha, isso é o ruim, tá? Essa é a interpretação minha de novo. No doutorado você não tem disciplina, você, entre aspas, só faz a pesquisa, que para mim foi bom. Eu não precisei fazer disciplina, não precisei, porque as disciplinas são disciplinas no mestrado e você leva para o doutorado. Isso na Espanha, né? Em alguns países da Europa você não faz disciplina no doutorado, que eu acho muito ruim. Aí fiquei lá na Espanha fazendo a pesquisa e me matriculei no doutorado lá. Então tenho 2 doutorados, um no Brasil e um na Espanha. Se você ver no meu lado, você tem lá 2 doutorados. E eu fiz concomitantemente, Entendi. né, os 2. E porque na Espanha não tinha disciplinas. Aí fiquei em 2012, foi um ano assim. E uma das coisas de ser o primeiro, tudo que eu pedi para a FAPESP, aí o que eu fiz? A minha pesquisa na Espanha foi verificar os fatores relacionados à pressão arterial em adolescentes europeus, de um desses estudos multicêntricos que o professor Luiz tinha, que acontecia em 10 cidades na Europa. E eu pedi para a FAPESP para me financiar para eu viajar para as 10 cidades. Aí, que a gente estava numa época boa de pesquisa no Brasil, a Pró-Reitoria de Pesquisa da USP também me financiou parte dessas viagens. Então, em 2012, eu visitei todos os 10 centros de pesquisa na Europa. E era muito... Depois desse tempo, para mim ficou muito estranho ficar em casa, porque eu viajava, ficava 2 semanas em Saragoça, onde eu fui, na Espanha, ficava 10 dias fora, viajando para esses centros. Eu ficava 10 dias no centro de pesquisa, entendendo, verificando os dados coletados lá, etc. E voltava para a Espanha. Aí vamos supor, primeiro que foi na França, porque a pressão arterial era o centro de coordenação de pressão arterial era em Lille, na França. Lá eu fiquei mais tempo, lá eu fiquei 3 semanas, que como era o centro, eu fiquei 3 semanas, aí voltava para Saragoça. Aí fazia as reuniões que eu tinha que fazer, reunia com o professor Luiz, fazia a reunião por Skype, na época com o professor Heráclito, e aí voltávamos. Aí na outra vez fui para Dortmund, aí para Estocolmo, para Roma. Que a Europa tem essa vantagem, né, de você conseguir fazer viagens curtas e além da relativamente pesquisa, fácil. Né, a União Europeia financia. Esse projeto era financiado pela União Europeia. Ah, tá. Então a União Europeia tem o braço, um Ministério de Ciência. Então eles têm uma linha de financiamento para pesquisa na Europa. Então viajei essas 10 cidades. A única cidade que eu não fui, que é engraçado, foi Heráclito, porque o professor estava se aposentando, que o meu orientador chama Heráclito, né? Que aí é a única cidade que eu não fui. Onde é Heráclito? Na Creta. Em Creta. Na Creta? Mas fui para Atenas, fui para Roma, fui para Dortmund, Estocolmo. Foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida. Aí foi interessante, porque a gente conseguiu comparar os dados de pressão arterial relacionados com os europeus com os dados que a gente tinha no Brasil. Então, por exemplo, a prevalência de pressão alta a gente verificou que já era preocupante, isso em 2014, 10% dos adolescentes apresentavam pressão alta, não hipertensão, pressão alta. 10%. E os fatores associados são diferentes, né? Por exemplo, no Brasil, a educação paterna um pouco importa, e a educação materna e o nível socioeconômico é muito, muito forte. Na Europa, a educação materna é muito forte associada. E na Europa, por ser distintos, a questão de dieta é mais fortemente associada, e no Brasil a gente encontrou que o sono é muito, muito associado. Por quê? Com a pressão alta. Porque no Brasil, que hora que a gente vai para a escola, no ensino médio? 7 da manhã. Então você vê uma disrupção. Adolescentes, já naquele tempo, no Brasil dormiam menos, que comparado com a Europa. Que a média é que eles entram na escola, acho que 8h30, 9 da manhã. Eu lembro que eu morava do lado de uma escola, eu estou indo para ir para o laboratório, 8 e pouco, era quando a criançada estava chegando. Assim. Você está dizendo que, sob o ponto de vista epidemiológico, é melhor, então, as crianças entrarem na escola um pouquinho mais tarde, não tão cedo assim, é isso? Porque imagina, os meus dados não eram de São Paulo, tá? Eram de Maringá. Mas mesmo assim, e vivendo lá, quando eu tinha que ir para a escola, eu acordava às 6 da manhã. Sim, é muito comum aqui no Brasil. 6 da manhã, eu acordava às 6 da manhã para estar na escola às 7h15, hora que começava as aulas. E para você 6 da manhã, acordar às 6 da manhã, como adolescente, para você ter as horas adequadas, você diminui 8 horas, vai. Você tem que dormir 10 horas. Você teria que dormir muito cedo na noite anterior. Quem que é adolescente que dorme antes das 11, 11h30? Não. Com videogame, então, nem pensar. E uma outra, ainda bem que você mencionou o videogame.
Um outro achado que a gente achou interessante foi a atividade física, ela consegue minimizar os efeitos deletérios do tempo de tela. Ou seja, aquele adolescente que passa mais tempo de tela, mas se ele faz atividade física, os níveis pressóricos dele são normais do que aquele adolescente que não faz atividade física e fica um pouco tempo de tela. Certo. Porque uma coisa compensa a outra. Assim. Isso. Mas foi outro dado interessante. E com os dados apenas da Europa, eles não tinham muito financiamento, eles tinham um score genético, né? Então tinha muito na época, falar, as crianças que apresentam pressão alta é porque o pai tem fatores genéticos, etc. Nós vamos testar isso, verificar os comportamentos, atividade física, comportamento, tempo de tela, tempo de sono, se eles conseguiam minimizar isso. E mesmo naqueles adolescentes que têm um score genético de risco para hipertensão, se ele pratica atividade física, os níveis pressóricos deles são normais. Cada vez mais se ouve falar na atividade física como o fator mais importante, né, para evitar pressão alta, até diabetes, né? Isso. Assim, E a gente verificou, então, assim, aquela questão da genética ele pode ser um condicionante, mas não é um determinante, né? Se você tiver comportamentos saudáveis, a gente pode minimizar esse, e foi isso os principais achados, assim, do meu doutorado. Legal. E no estudo multicêntrico, assim, você tem que unificar, tem que ter uma uniformidade de protocolo, né? Qual o protocolo que foi seguido, já que tinha vários institutos aí com estudos parecidos? Isso foi bom, porque quando eu me formei, eu tive essa experiência e trouxemos para a América do Sul. O primeiro ano do estudo foi só para estandarizar tudo isso. Então, o mesmo questionário que era aplicado em Estocolmo, era o mesmo questionário na Espanha, na Itália, na Grécia, na Alemanha, obviamente com idiomas adaptados. Perfeito. Aí eu defendi meu doutorado, aí com essa expertise, aí eu comecei meu pós-doutorado no Brasil, tentando fazer um estudo com o estudo SEICARE, esse estudo multicêntrico na América do Sul, que aí é o maior desafio. Uhum. Que a gente é o único, o principal desafio, a gente não tem uma União Europeia que financia múltiplos países. Era primeiro arrumar o financiamento. O professor Luiz conhecia, eu conhecia algumas pessoas, a professora Gabriela da Argentina, a gente trocou alguns e-mails, antes do estudo a gente já tinha publicado alguns artigos juntos, e o Luiz fez a conexão com outras pessoas na América Latina. Aí o meu pós-doutorado, quando eu terminei o doutorado em 2014, foi sobre essa primeira parte, estandarizar as métricas. Ah, legal. Para fazer avaliação de saúde em criança e adolescente na América do Sul. Aí foram 3 anos só de isso que você perguntou. Estandarizar, o professor lá tinha uma analogia muito boa. É colocar todo mundo debaixo da mesma régua. Comparando aqui, aqueles usam libras, milhas, não, todo mundo vai usar quilômetros. Então, estandarizamos todos os questionários, adaptamos todos os questionários. Questionário de dieta, que foi uma confusão, porque imagina, a gente tem o SEICARE no Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru e Chile. 6 países, no Brasil a gente tem 2 cidades, São Paulo e Teresina. Com alimentações completamente diferentes uma das outras. Aí a primeira discussão assim, fervorosa foi sobre o questionário de dieta. O questionário de atividade física é mais tranquilo, o questionário de tempo de tela é mais tranquilo. Sim. Corrida é corrida em qualquer lugar do mundo, né? Agora a dieta... Arroz e feijão é diferente. Né? Aí a gente fez, e uma parte legal quando a gente fez, estandarizou, é isso que a gente vai perguntar. Aí a gente tinha que fazer fotos. Aí a Tara, que é a doutora em nutrição, que era parte responsável da nutrição, a gente tinha que fazer fotos dos pratos que a gente tinha o core, né, de alimentos, e cada país colocou 20% dos seus alimentos típicos. E do core ficou sobre a gente, responsável por fazer o questionário e tirar as fotos que iam junto do questionário para os adolescentes, para os pais das crianças responder. Aí, durante 2 meses, a sala do professor Heráclito, a gente comeu de tudo lá. Ele tinha uma mesa grande na sala dele, aí tem o restaurante lá na medicina, a gente pedia para as meninas, a gente precisa desse prato aqui. A gente fazia, aí conseguiu o financiamento da FAPESP, o professor Heráclito conseguiu o financiamento da FAPESP, cada centro local, a Universidade de Buenos Aires, a Universidade República do Uruguai, falando não para não esquecer, para não deixar de dar crédito para as pessoas, a Universidade do Chile, o Instituto da Criança em Peru, a Universidade de Antioquia na Colômbia, eles conseguiram os financiamentos locais para fazer e a gente tinha, como nós conseguimos o financiamento da FAPESP um pouco mais alto, nós compramos todos os maquinários, né,
balança, estadiômetro, monitor de pressão arterial, os acelerômetros, que é a reloginho para medir a atividade física, o professor Luiz nos emprestou, e a gente conseguiu distribuir. Aí, nesses 2 meses, hoje vai ser, sei lá, arroz e feijão. Aí fazia a fotinha e a gente comia. O professor Iraque ficou feliz, falou assim, estão me dando trabalho na minha sala, pelo menos estão me comendo bem. Aí, quando terminou as coletas de dados, tive a oportunidade de ir para conversar com aquele outro chaveco, né, que você passa nos professores famosos, o professor Moisés Sclo, que é um dos papas da epidemiologia, assim, de conceito, de método epidemiológico. Ele foi para a Faculdade de Medicina dar uma palestra. Eu conhecia ele por livro, né, um dos livros texto da epidemiologia dele. Falei, professor, você tem possibilidade de receber pós-doc lá? Eu tenho, Augusto, mas eu acabei de passar o financiamento para outro professor, ele vai ser o pior, eu não tenho bolsa. Não, professor, a gente consegue bolsa aqui. Aí, eu tinha bolsa FAPESP, do pós-doutorado, pedi a bolsa BEP para ir para lá. Aí, em 2016, eu fui para ficar um ano e meio na Johns Hopkins com ele. Uau! Que aí foi para aprofundar, assim, Deep Learning em epidemiologia. Inclusive, o livro dele, assim, Epidemiologia Além do Básico. Ia muito além do básico. Uhum. Aí fiquei um ano, sim, com ele, analisando meus dados, analisando dados da pesquisa que ele fazia lá, acompanhando. A Johns Hopkins ficou Baltimore. onde? Baltimore, tá. Foi aí que você criou uma relação também com Baltimore, é isso? O Baltimore, assim, aquelas coisas de... Assim, não comentei de Saragoça, mas Saragoça, o nome vem de Imperador Augusto César. Ah, não sabia. Era uma cidade entreposto, porque também tem um rio na cidade. Era uma cidade entreposto do Império Romano para distribuir, porque ele está próximo do Mediterrâneo, está 1h30 de carro hoje, né? Mas está umas 3 horas do Mediterrâneo, e é do lado dos Pirineus, é 1 hora dos Pirineus. E era a cidade que ele tinha. Então, você anda por Saragoça, no meio da cidade tem um teatro romano. Ah, que sensacional. Nunca fui para Saragoça. Eu conheço Barcelona e Madrid, que são relativamente próximos, né? No meio. Saragoça está no meio do caminho. Uhum. E é a cidade também do Fernando Colombo, o rei da Espanha que deu dinheiro para o Colombo vir para a América. E por que eu estou falando isso? Porque Baltimore também é uma das cidades nos Estados Unidos que tem a maior proporção de negros. Ah, é mesmo? Nos Estados Unidos. 60 ou 65% da população é uma população de negros. E ali também, em Baltimore, na Guerra Civil, foi meio onde que o governo, quando tinha algum problema durante a Guerra Civil, se refugiava contra os confederados. E é muito interessante a cidade, assim. Inclusive, agora, em setembro, eu e o Marcos fomos para lá, o Marcos até comentou assim, cara, é a primeira cidade dos Estados Unidos que eu vejo que parece cidade de filme, assim, sabe? Aqueles filmes. E para quem assistiu The Wire acontece lá em Baltimore, né? Uma série fenomenal, assim. Aí eu fiquei lá, analisando, aprendendo o fundo mesmo de epidemiologia. Aí voltei em 2017. Aí eu submeti um financiamento de jovem pesquisador na FAPESP, que não foi aceito no primeiro momento, mas no final de 2018 eu ganhei esse projeto, que era para continuar o SeiCare, fazer uma coorte. Aí em 2019 eu saio da Faculdade de Medicina e vou para a Faculdade de Saúde Pública da USP, que é só cruzar a rua, né, uma do lado da outra. Tá. Aí fico como professor colaborador e orientador de mestrado e doutorado lá com a minha bolsa de jovem pesquisador. Aí aquelas coisas também que a burocracia não ajuda. Em 2017, a USP abriu um edital em que os departamentos que tivessem esse nível de pesquisa, que é de jovem pesquisador, poderiam pleitear uma vaga de concurso, né? Então, fui para essa Faculdade de Saúde Pública e nós pleiteamos essa vaga de concurso relacionada a isso. Só que a burocracia, isso foi em 2019. Aí, como o professor Heráclito, fenomenal, só que ele é muito low profile, não tem cargos altos na USP, o meu processo não andou. Entendi. Enquanto outras pessoas que têm, que eu sei, né, que o processo andou mais rápido por burocracias. Questões políticas, Aí, aconteceu 2020, pandemia. Aí, em 2020, a minha bolsa de jovem pesquisador acabaria em 1 ano e meio,
Quando começa a pandemia, você não sabe quanto tempo ia durar. Você estava em São Paulo na pandemia? Estava em São Paulo. Aí comecei a colaborar com pesquisas no HC, por conta do Covid. Lembra-se? Obesidade era o maior risco, hipertensão era o maior risco. Sim, era uma das comorbidades, Uhum. Aí, você estava basicamente você tinha pesquisado todas as comorbidades da Covid, basicamente, né? Aí, assim, só para terminar a pesquisa do pós-doutorado, nós estandarizamos todo o protocolo do SayCare, publicamos uma edição especial na revista aqui dos Estados Unidos da Sociedade de Obesidade. Uhum. Foi, assim, muito bom, assim, acontecimento muito bom, com 6 artigos na revista, maior revista da Sociedade Americana aqui. Aí fomos para começar a coorte, fizemos o primeiro ano, fizemos treinamento com todo mundo. Em São Paulo, começamos as coletas do final de 2019, chegou a pandemia. E a minha bolsa, se não saísse o meu concurso, minha bolsa acabaria em março de 2021. E aquela coisa que eu falei para você, de planejamento, né, de ter treino, não sei o quê. Assim, o que eu faço? Porque minha bolsa vai acabar. O governo federal, o governo estadual bloqueou o concurso durante a pandemia. Tive a oportunidade de ser contratado em alguns hospitais de São Paulo, como epidemiologia, mas eu não queria, não era uma coisa que me apetecia, apesar do salário ser muito bom e muito maior do que na academia, mas não é uma coisa que me chamava atenção. Aí eu comecei a buscar lugares fora. Eu já buscava, né, lugares fora para fazer. Aí foi em junho ou julho de 2020, eu vi essa vaga aqui em Austin, que era um dos caras também... No meio da pandemia, assim, não tinha nem vacina ainda. Uhum. No meio da pandemia. Era um dos caras papa da área sobre atividade física e saúde, em epidemiologia, que era o professor Cole, professor Bill. Aí eu submeti. Aí fui passando isso. Aqui é diferente o processo, né? Eles abrem a vaga, que eu acho muito bom isso, e eles não fecham a vaga até eles não falarem que encontraram a pessoa certa para aquela vaga. Não é igual no Brasil. Abriu o concurso, tem que contratar alguém, não importa quem for. Sim. Aí eu submeti, passei na primeira fase, que é a análise de currículo, as cartas, etc. Aí eu fiz uma reunião com a banca, essa segunda fase. Aí passei para a terceira fase, que é a aula. Aí fiz a aula. Aí fiquei de junho ou julho... A terceira fase é a aula. O que significa isso? Você tinha que ministrar uma aula para a banca, é isso? Isso. Que daí é um misto entre a minha experiência... Sim. E o que eu pretendo fazer se eu for contratado? Quais são os planejamentos para o futuro? Né? Uhum. E eu lembro até hoje que o tema da minha aula foi Couch Potatoes. Não sei como traduz isso. Como é que é? Couch Potato. Aquelas pessoas que só ficam sentadas no sofá, que se afundam. Tá. No videogame, não sei o quê. Como é que a gente faz para diminuir isso e possíveis tratamentos? Para tirar essas pessoas... Tirar dessa sedentarismo. Isso. É isso? Aí, abandonar o sedentarismo. Aí foi minha aula. Aí eu fiquei de junho até quando saísse o resultado, esperando para verificar. Em setembro de 2020, saiu o resultado. Até que foi rápido, então. Foram 3 meses. Uhum. Agora é rápido, né? Mas quando você está esperando... É uma eternidade, né? Ainda mais em casa, preso em casa, né? Você vai falar assim, meu Deus, não passa o tempo. Aí várias pessoas, e aí? Saiu o resultado? Eu falei, não saiu o resultado. Uhum. Aí, em setembro, eu recebi eles falam aqui, né, a carta de oferta para assumir o lugar aqui, só que aí tinha outro problema. Lembra-se, a gente está em 2020, pandemia, governo aqui bloqueou a emissão de visto. Para o visto que eu tenho, né, que de não imigrante emprego especializado. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei de setembro, tanto que na derrota do atual governo em 2020, eu celebrei mais com o título de São Paulo, porque todas as ordens executivas dele ia cair tudo. Aí eu fiquei de setembro de 2020 até abril de 2021, esperando cair as ordens executivas, certo, e aplicando para o governo pedindo exceção, porque como eu sou epidemiologista, já tinha experiência de trabalhar em São Paulo com Covid, com epidemias, eu tinha que mostrar para eles que eu era dentro da exceção. Aí ficou esse conversa. Aí em maio de 2021, aceitaram isso e eu fui receber. Aí cheguei aqui em Austin em julho de 2021, para assumir a posição aqui em julho de 2021. Como é que tem sido a experiência de ser um professor
em Austin, especialmente um professor brasileiro em Austin? Então, aqui tem muito latinos aqui, né? 35, 40% da população do Texas são latinas, né? É aquela coisa, assim, primeiro é o baque, assim, né? Todo mundo pergunta, você vai pro Texas? Aquela coisa assim, que eu tinha acabado de falar, né? Falei, não, vou pra Austin. Vai pra Austin, uma ilhazinha no meio do Texas. Aí, a experiência, primeira adaptação, né? De estar aqui, entender os sistemas são totalmente diferentes. Dentro da universidade, fora da universidade, os sistemas são... o dia a dia é diferente, né? Tipo, de relação com o trabalho, a relação entre as pessoas é diferente. Em Austin, a universidade, ela é tanto na parte de ciência, mas a parte de esportes, ela é muito forte. Eu demorei para entender isso, porque para mim, assim, esporte universitário é como se fosse a experiência que você teve, né? Mas, assim, para mim era acompanhar categoria sub-20, assim, sabe? Sei. Aí o professor Cole, um dia, ele falou para mim, Augusto, você pode não querer acompanhar, não tem problema nenhum. Só que você vai perder muito do que é a universidade e do que é a cidade. Porque o esporte universitário, ele é, de fato, a formação né, do atleta profissional, né? Se a Universidade do Texas fosse um país, na última Olimpíada, ela teria ficado em 6º ou 7º lugar no quadro de medalhas. Sim. Então, assim, aí tem essa adaptação, entender os sistemas da universidade, efetivamente dar aula em inglês. Que foi uma experiência nova mesmo para você mesmo. Porque quando eu estava na Europa, quando eu viajava, isso melhorou muito, a minha experiência na Europa melhorou muito o meu inglês. Imagino. Muito. Imagino. Porque na Espanha se falava espanhol, obviamente, mas quando eu tinha ido para França, eu tinha que falar inglês. Quando eu ia para Grécia, eu tinha que falar inglês. E você tinha que entender inglês em diversos sotaques também, né? Diversos sotaques. Isso melhorou muito, assim. Se não fosse essa experiência, com certeza eu não teria conseguido a vaga aqui. Né? Eu tinha que dar uma aula. Em Baltimore também, aí melhorou para mim, o tempo que eu fiquei em Baltimore, melhorou a minha fala com as pessoas, porque eu falasse tudo em inglês, apesar do professor Moisés ser brasileiro, mas ele pediu para eu acompanhar umas aulas em relação com as pessoas também. E a experiência aqui, assim, a nossa faculdade de saúde pública aqui é muito acolhedora, as pessoas são muito acolhedoras. Certo. São muito, assim, tanto assim, que eles aqui tem um programa de mentoria, então, o professor Cole, ele foi meu mentor, ele faleceu ano passado, nos 2 primeiros anos, aí agora eu tenho outros 2 mentores, para eles te ensinarem como é que funciona. A forma de escrever projetos é diferente, a lógica de escrita de projetos é totalmente diferente da nossa lógica. E você aprender essas coisas, assim, né? Certo. A forma direta como eles são, né? Uma coisa assim, você liga para ele, call you later. Tá tudo bem. Exato, Não tem assim, imagina se eu... Já começa o e-mail pedindo o que ele quer, né? Já começa com o assunto, já. Por exemplo, imagina assim, você tem um amigo ou sua esposa te liga e você fala call you later, desliga. Isso aí no Brasil é uma confusão. Grosseria, briga na certa. Aí entender isso. Sim. Mas assim, eu até comentei, assim, não me vejo fora daqui durante um bom tempo. Assim. Certo. Apesar de, aí tem aquelas questões de pressão, né? Você tem que submeter projeto, tem que conseguir financiamento. Porque parte do nosso salário vem de financiamento de projeto. Então existe essa pressão, assim? Existe. Esse ano eu recebi uma pressãozinha. Falou, você tá abaixo, a cartinha do diretor, você tá abaixo da expectativa. Uau! A pressão Mas mesmo assim, eu apesar disso e ter reflexos, né, mas as oportunidades que eu tenho aqui, dificilmente eu teria no Brasil. Mas, assim, muito difícil. Por exemplo, eu sou membro da academia da Associação Americana do Coração, a American Heart Association. Desde faz uns 2 anos e meio, eu sou mentor de alunos e pós-docs latinos dentro da associação. Sim. Tem uma que é o National Hispanic Latino Cardiovascular Collaborative. Eu sou um desses aí, eu sou parte do board deles. E foi convite, não foi assim porque alguém me conhecia, não. Viram
currículo, e como eu era membro, me convidaram para participar. Financiamentos da American Heart também, a gente conseguiu financiamento ano passado, financiamento de fundações, que isso não tem no Brasil, né? Eu tenho financiamento agora de uma fundação. Sim. E apesar do que está acontecendo agora, mesmo assim, a gente tem muito mais acesso. Eu não preciso, mas tem colegas que precisam de materiais. Aqui, assim, 2, 3 dias o material está na tua mesa. Isso que já várias pessoas falaram aqui no Naruhodô, né? Sim. Mas eu mantenho ainda a colaboração com o Brasil. Pagar do bolso para ter material, nem pensar, né? Isso aí não existe. Só se eu quiser muito. Sim. Se eu quiser muito. Aquela coisa específica, só se eu quiser muito. Agora, você se sente preocupado na atual conjuntura governamental enquanto imigrante na universidade? Na onde eu tô, não. Eu tenho um status privilegiado, assim, né? Certo. Mas eu tive 2 banheiros que foram retirados. Mesmo? 2 banheiros meus foram retirados porque fechou a linha de pesquisa que era para diversidade, equidade e inclusão. Entendi. Que eles estavam relacionados a essa verba. Era especificamente, né? Especificamente para isso. Entendi. E tem diminuído bastante, né? Eu tenho colegas que assim, perderam metade do financiamento. Certo. A antiga estagiária minha, a Kate, ela foi para a Colômbia fazer pós-doutorado. Ela perdeu a bolsa. Caramba. Então, preocupação tem, assim, bastante. Inclusive, eu apliquei agora para o Green Card, né? Vamos ver como é que vai sair as coisas. Mas fora, por exemplo, aquilo, né? Continuo jogando bola. Você tá jogando bola, fala sobre isso. Você tá jogando bola no time oficial de Austin? Como é que é essa? Não, aqui tem a Liga Amadora, né? Tem? A Liga Amadora. Tem. Aí o meu time, o Tacoba, ele tinha um clube, tem 4 times. Isso é uma das coisas mais legais que eu faço hoje em dia. No nosso clube tem 32 nacionalidades. Eu te mando o link depois. 32 nacionalidades. Caramba, que legal. Então, assim, tem as pessoas que são mais vulneráveis, né? Inclusive, tivemos um que ficou preso por um tempo. Mas as coisas mais legais, assim. Então, você vai jogar bola, você tem que aprender a xingar os caras, entender aquilo que você falou, de entender sotaque. Por exemplo, hoje eu joguei no 30, hoje eu jogo nos 40. No meu time de 40 tem 11 nacionalidades. O cara que joga junto comigo, um deles veio do Burundi. Sei. Tem outro da Inglaterra, o nosso goleiro é da Inglaterra. E é muito engraçado, assim, que o sotaque, ele é do norte da Inglaterra. E ele xinga, assim, goleiro, né? Xinga, assim. Ele tá perdendo, xinga. Assim. Aí um dos colegas, ele é do Chile, só que ele tá aqui há mais de 25 anos, assim. E aí a gente faz brincadeira depois do jogo, que ele vai traduzir o que o inglês tá falando. E ele fala inglês também. E o time se chama Tacoba? Era um restaurante. É de um restaurante? Era de um restaurante. O restaurante fechou. O dono do restaurante já não está mais relacionado ao clube, mas ele fez o clube. Sei. Com o Omo, que é um restaurante étnico, é isso? Isso. Com esse nome? Aí ficou Tacoba FC, daí o restaurante saiu e ficou. Porque ele já é desde 2013. Caramba! Desde 2013. E todo domingo a gente treina quinta-feira, faz uma praticazinha quinta-feira e domingo é o dia do jogo. Bom, se tem treino uma vez por semana, então o time ainda se leva mais a sério, então... a gente não gosta de perder, não. Eu treino o que você estava perguntando, eu treino todo dia de manhã para não deixar os caras... Só faltou o treino de ontem para acordar cedo hoje para gravação, é isso? Não, eu não faltei o treino de ontem. Eu não fui na cerveja depois do treino. Tá, o treino você fez. O treino eu fui. Só a cervejada que você abriu mão. Eu falei, não. Na cerveja depois do treino que eu não fui. Ô, Augusto, qual que é a pesquisa mais legal que você está envolvido hoje, assim, seja sua, seja de alunos, nessa área que você atua? Aqui nós estamos fazendo agora, aqui tem um estudo longitudinal sobre saúde do cérebro em adolescentes. São 12 mil adolescentes. Então, 12 mil? 12 mil.
em 21 cidades. Caramba. Distribuídas nos Estados Unidos inteiro. É aquelas coisas que às vezes é bom, né? Esse estudo ele foi feito para verificar o desenvolvimento ótimo do cérebro, como que é o desenvolvimento ótimo do cérebro, Tá. e qual que é o efeito de uso de substâncias nesse desenvolvimento. Então tem muito neurocientista, neurologista, psiquiatra, só que até então vinculado cardiovascular não tinha nenhum. Então aí. Ah, não tinha. Daí em 2022 eu conversei com a professora Susan, lá de San Diego, que é o centro coordenador da pesquisa. E ela falou, a gente começou a mensurar a pressão arterial, infelizmente, só no segundo ano de segmento, mas está sendo pouco utilizado. Falei, então tá bom. Aí a pesquisa que nós estamos desenvolvendo nós sabemos que em adultos, pressão alta, se a pessoa tem pressão alta a partir dos 35 anos, ela aumenta o risco posterior de desenvolvimento de declínio cognitivo e Alzheimer. Saiu no começo de setembro uma diretriz da... Eu acho que eu li uma coisa assim. Uma diretriz da American Heart que 16% do declínio cognitivo e Alzheimer está relacionado à pressão alta. Se você desenvolve hipertensão antes dos 30 anos, antes dos 35 anos, você aumenta o risco de acidente vascular cerebral até acima dos 40 anos, que está acontecendo muito hoje em dia, né? Infelizmente até o Pirula sofreu com isso. Sim. Eu não sei se ele tinha pressão alta, mas eu estou falando que está aumentando o número de casos de acidente vascular cerebral em pessoas de AVC, de 40 anos. Aí a minha hipótese se nós vemos que 10% dessas crianças já têm hipertensão, será que está afetando o cérebro já nessas idades? Uma boa pergunta. Isso que nós estamos acompanhando. E quais são os fatores comportamentais que estão relacionados a isso? E nós encontramos que os adolescentes que têm uma saúde cardiovascular ótima, ou seja, peso adequado, não tem glicose alterada, não tem lipídio alterado e tem pressão normal, o volume do cérebro é maior. Quer dizer, se é ruim ou pior, não, é maior. Só que quando a gente verificou, a gente está acompanhando agora longitudinalmente, após 6 anos, os adolescentes que têm obesidade e têm hipertensão, por no mínimo 2 anos, durante esses 6 anos, o volume do cérebro, do hipocampo e da amígdala é menor. Então, parece que se esses adolescentes desenvolveram hipertensão ou obesidade nessas fases, já tem um efeito no desenvolvimento dessas regiões do cérebro, que posteriormente está relacionado ao declínio cognitivo e está relacionado ao Alzheimer. Certo. Essa é a pesquisa que eu estou envolvido agora. Ainda falta a gente verificar algumas outras regiões do cérebro, porque, por exemplo, eu não estou trabalhando com os 12 mil, né? Porque não são todos os 12 mil que têm mensuração de pressão. É 5 mil e alguma coisa. Isso é uma questão de metodologia, sim? É isso? Não, é que durante o segmento os adolescentes que não quiseram mais participar, entendi. ou não quiseram mensurar a pressão arterial, por perdas e entendi. Recusas. Tá. Tem esse que a gente está verificando agora, e também os fatores comportamentais, né? Como eles mitigam essa associação ou eles amplificam essa associação. E tem a gente viu uma notícia recentemente, Augusto, no mundo leigo, né? Chegou a notícia que geralmente quando chega no mundo leigo é porque já passou pelo mundo acadêmico, científico já há algum tempo, né? Que é essa coisa de deixar de considerar 12/8 uma pressão normal. Sim. Isso, então. O que você sabe dizer sobre essa mudança, assim? Por que isso? Até como estava discutindo isso ontem com os alunos. Saiu em setembro, aquilo que eu te falei dos 16% relacionados à pressão alta, é que existem 2 maneiras de você mudar esses pontos. Uma por pressão de indústrias, ou claro. Quando você verifica que as pessoas que estão acima nesse fator, por exemplo, acima de 120, não é pressão alta, antes não era, né? Você verifica que o risco para desfechos secundários, ou seja, infarto, doença coronária ou risco de mortalidade precoce, ele aumenta significativamente quando comparado com outro fator. Então, antes era 130. Certo. Só que verificou, quando você vai categorizando a cada 5 ou 10 milímetros de mercúrio, você vê esse aumento do risco. Então, as pessoas que têm acima de 120, elas têm um aumento de risco já significativo para desfechos secundários. Entendi.
desses 3 que eu te falei, mortalidade precoce, ou infarto, ou até acidente vascular cerebral, já significativo comparado com o que equivalente com quem tem 130. Então aí que você muda. Então, vamos... Então tem a ver com os desdobramentos isso. Da pessoa que tem esse tipo de medição. Isso. Porque antes era 130, certo? Então você só começava com intervenção, possivelmente quando 130. Não é lá que você tem que ver mais. Se tiver acima de 121, você já tem que... Não intervenção medicamentosa. Tá, mas já observar. Dieta, atividade física, diminuir estresse, melhor qualidade do sono, porque o aumento de desfechos secundários em 5, 10, 15 anos já é significativo. Por isso que muda esses pontos de corte. E você acha que... Eu tenho uma impressão, olhando de fora, né? Completamente opinião. Tem uma impressão de que o sono como fator de risco para várias doenças é uma coisa subestimada pelas pessoas comuns. Eu tô certo nessa impressão? Aqui tem bastante, né? Tem muita pesquisa com sono. Tanto que, por exemplo, o Instituto, dentro do Instituto Nacional de Saúde, o instituto que cuida, entre aspas, das pesquisas de sono é o Instituto do Coração e do Pulmão. Eles agregaram isso, né? Uhum. Interessante perguntar, porque um dos artigos que eu publiquei dessa coorte foi que nós verificamos os adolescentes que dormem mal, eles têm um risco maior de desenvolver hipertensão em 2 anos do que aqueles que dormem adequadamente. Independente do barulho que tenha, a gente ajustou para o barulho fora de casa, que aqui tem, né? Uma métrica você estimar o barulho do ambiente, independente do barulho do ambiente. Só o sono, ele já é um fator de risco para desenvolvimento de hipertensão nesses adolescentes. É muito, assim, tem muita pesquisa sobre, mas eu acho que clinicamente ainda eu vejo como negligenciado. E tem um outro... eu acho que pesquisa acho que existe, mesmo no Brasil, né? O Altair está bastante ligado a pesquisas relacionadas ao sono, e o Brasil é considerado um centro de excelência, né, em estudos do sono, assim. Mas o que eu vejo é pouco se falar na vida, sabe, assim, em telejornal, em matéria, sabe, assim, porque saúde é uma pauta comum aqui, né, muito, inclusive muitos e-mails que a gente recebe de ouvintes leigos tem relação com saúde, mas eu tenho a sensação que sono é pouco assunto, sabe, assim, ele é pouco tratado como um assunto, né, desproporcional ao risco que uma qualidade ruim de sono representa. Eu concordo contigo. E tem uma outra coisa, que é um colega do nosso laboratório, o Ethan, que é o jet lag social, né? O que é jet lag social? Por exemplo, eu acordo todos os dias 5 da manhã. Aham. Domingo, quando eu jogo bola, eu acordo acordando 5 da manhã também. 6 da manhã. É a diferença em que o dia da semana que você tem que acordar naquele horário e o dia que você não tem que acordar naquele horário. Certo. Se a diferença, o Altair pode me corrigir, mas até onde eu sei, se a diferença for maior que 2 horas, você tem um jet lag social. Isso é fator associado por isso possivelmente. Porque quando você pode dormir, você vai, no meu exemplo, vamos supor, se eu tivesse jet lag social, eu ia acordar 9 da manhã. Por uma pressão social, você acorda cedo. Certo. Quando você não precisa, quando você não tem essa pressão social, você acorda 9 da manhã. Ou seja, o capitalismo também é responsável por doenças cardiovasculares. Também. Mas se você pensar assim, quando os seres humanos foram... Tinha que ter uma pressão social dos predadores. Entendeu? O cara tinha que ficar ali. É verdade. É verdade. Se os predadores já estão acordados, você tem que estar acordado. Tem que estar acordado também. Entendeu? Uhum. Obviamente, tem a pressão mas você ficou muito mais depois da Revolução Industrial, né? Mas isso também é risco. Verdade. A verdade é que quando você tinha os predadores, as pessoas deviam dormir bem menos. Tinham que trocar turnos, né? Tão ou maior do que você dormia inadequadamente. Porque a gente não tem, por exemplo, se eu não fizer atividade física hoje, mas eu manter o meu nível, por exemplo, eu fizer amanhã, eu consigo
atualizar a minha atividade física, entre aspas, tá? Entendi. O sono, a gente não tem essa atualização. Uma noite mal dormida de sono é uma noite mal dormida de sono. Exato. Existe até um episódio do Naruhodô falando, né, que não existe recuperar uma noite mal dormida, né? E esse jet lag social, agregado ao você dormir mal, potencializa o risco do sono. Entendi. Faz todo sentido. E o Ethan está trabalhando nisso, né? A gente tem o nosso laboratório, Cables, e ele é o outro diretor, e ele está trabalhando justamente isso, para verificar quais são o efeito do sono, do tempo de sono, e esse jet lag social, no desfechos, aí eu entro na minha parte, nos desfechos cardiovasculares, e também no desenvolvimento do cérebro. Legal. O Altair fala aqui assim, né, que a gente devia usar despertador não para acordar e sim para dormir. Depois, durante a pandemia eu escutei isso aí, esse episódio. E eu comecei a ficar e falar, é verdade. O meu desperta aqui 9h30, 10 horas, já tô indo pra cama. Eu tô com uma filha pequena agora, então eu tô sendo forçado a dormir mais cedo e acordar mais cedo e acho que isso tem feito bem pra mim, viu? Augusto, a gente já estourou de longe o nosso horário, mas eu deixei rolar porque a conversa estava muito boa. Eu queria agradecer de novo sua generosidade, inclusive de acordar cedo para a gente gravar, já que você está num fuso horário diferente do nosso. Te parabenizar pela sua trajetória, que, né, muita persistência, né, muita resiliência de ter aguentado, inclusive, professores arrombados no meio do caminho aí, roubando pesquisas suas, mas que bom que no final o seu esforço foi reconhecido, seu talento foi reconhecido e você está representando muito bem aí o nosso país em Austin, tá? Espero retornar aí logo. Você me avisa, né? A gente vai. Isso, provavelmente no South By eu vou pra aí e aí eu te aviso, a gente sai. Vai comer um churrasco texano. Exatamente, assim, um churrasco texano eu não abro mão. Assim. Eu tenho que admitir que alguns dos melhores churrascos que eu comi foram aí em Austin. Eu que agradeço, Altair, agradeço você pela paciência também por esses pequenos erros técnicos aqui. Imagina. E uma satisfação. Depois de ser... Eu agradecer a professora Marley, que me apresentou na Naruhodô. Marley. Um beijo, Marley. Em 2019, na disciplina dela, ela mandou o episódio lá do que é ciência para os alunos. Aí eu conheci o Naruhodô e desde então, 6 anos já. Legal. Na audiência e agora participando. Muito obrigado, agradeço bastante. Valeu, Reginaldo, também, vai corrigir aí os probleminhas. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. É isso daí, Augusto César, brigadão. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.